Luís, Jorge e António são apenas 3 das dezenas de portugueses contratados pela Imosul, uma das maiores construtoras angolanas. Foram-lhes prometidas condições apelativas que não foram cumpridas. Salário, a estadia, as refeições, tudo isso eram condições boas. Alguns de nós passámos fome, não havia condições substantivas para nada. Quanto tempo lá esteve? 7 meses. Desses 7 meses, quantos ordenados recebeu? 1 mês completo. Só? Só. Estava cozendo uma batata ou outra, sabe das como. Eu vou-me alimentando, sabe das como. Só Deus e eu sei. Nós reconhecemos que somos contra esse tipo de injustiças. Pois é, todo tipo de injustiças não é bom, não é digno, não é justo você tirar, como tu disseste, chefes de família de um país para o outro, vão com a ilusão de que ao chegar em Angola vão trabalhar, vão ganhar dinheiro para melhorar e chegarem lá sem ajuda. Bem-vindos a mais uma conversa rija, prometido e devido. O que a gente está a procurar fazer é sermos consistentes naquilo que decidimos fazer, naquilo que optamos por fazer, trazer essa conversa rija. Hoje, aqui como sempre, aqui com o meu mano Jica Tetembo. Jica, bem-vindo, mano. Exato, obrigado. Mais uma conversa rija. Exato. O Alfa não se encontra no Reino Unido, o lugar dele tal, quer dizer, podia ser, o lugar dele é aqui, não é? Que é o lugar dele. O lugar dele está vazio, simplesmente porque o homem encontra-se em terras lusas a fazer aí um trabalho muito, muito importante que vai valer a pena a gente aqui depois lançar ou publicar, vai valer a pena, mas estamos aqui eu e o Jica para darmos então sequência a esta conversa rija. Antes de nós darmos continuidade, aqui à nossa conversa rija, vale a pena aqui agradecer mesmo do fundo do coração aos muitos participantes e muitos manos e manas que têm dado o seu contributo para que a gente possa continuar a fazer isso. Muito encorajamento, muitas mensagens de encorajamento, muitas chamadas telefônicas, muita coisa boa, muitas críticas também, digo mesmo críticas no aspecto negativo, mas que são boas, acabam por ser boas, porque mesmo das coisas negativas a gente consegue tirar algo positivo. Por isso, obrigado mesmo. Nós não vamos ler os comentários, porque não é Jica, são muitos comentários pelo Facebook, comentários pelo YouTube. É todo um sucesso para uma conversa que nós não vamos há mais de um mês, não é? Fizemos apenas 12 episódios. 12 episódios, já. O último tivemos no YouTube, temos aí volta de 14 mil views, não é? Exato. É muito para uma coisa nova. Obrigado, manos, pelo contributo. Bem, manos, como disse, conversa rija, parte 3, Massa Angola Mvunge, Jica Tetembo. O Alfa não está aqui presente, infelizmente. Nós hoje vamos falar das relações entre Portugal e Angola, relações que para muitos é uma relação baseada na irmandade, no espírito de irmandade entre dois povos, nesse caso o povo português e o povo angolano. Para outros, uma relação cujos laços, os longos laços históricos, fazem com que a mesma se torne inquebrável. Há aqueles que dizem que é uma relação de amor e ódio, uma relação que tem os seus melhores momentos, mas que por vezes tem também aqueles momentos tensos, um tanto quanto hostis. Tem, quer dizer, um montão de situações. Tivemos, por exemplo, a acompanhar o caso recente com o vice-presidente, o ex-vice-presidente de Angola, o Sr. Manuel Vicente, que foi acusado de corrupção ativa em Portugal. A acusação é essa que pôs em xeque as relações, principalmente diplomáticas, entre ambos os povos. Há quem diz que esta acusação põe em perigo as relações diplomáticas ou está a afetar sobremaneira as relações diplomáticas entre Angola e Portugal. Vemos o caso, Jica, daquela reportagem que a SIC fez sobre a pobreza em Angola. Angola é um país rico com 25 milhões ou 20 milhões de pobres, ou coisa assim parecida. Aquilo deu aso para muitos debates, inclusive a Isabel dos Santos decidiu retirar a SIC da grelha de programação da ZAP. Houve muitos debates, temos agora novos pronunciamentos de jornalistas e não só analistas portugueses
que criam mais uma vez, não digo hostil, mas um clima hostil entre os angolanos e os portugueses. Muitos angolanos chocados com aquilo que os portugueses vão dizendo ultimamente. Uns dizem que eles têm razão, outros dizem que os portugueses estão-nos a faltar respeito. Gica, o que é que dizes acerca disso tudo? Por exemplo, quando eu vejo o programa Angola, um país que não tem infância, eu realmente, estando distante de Angola e como africano, quando vejo aquilo, sim, me apercebo que algo está mal no nosso país, né? Pronto, estão a trazer todo. Qual é a intenção de alguém que no seu país também tem quase os mesmos níveis de pobreza na Europa, também tem os mesmos níveis de corrupção, sujeira, fome? Estamos a ver os portugueses a vir bater porta aqui na Inglaterra. Não falamos isso porque queremos ofender alguém. É só com base na realidade. Da mesma forma que os portugueses falaram, é da mesma forma que a gente fala aqui. Qual é a intenção dos portugueses? A grande pergunta que eu queria fazer a essa gente que faz todos esses programas e que muitos de nós, a dada altura, vamos aplaudir, temos que saber também qual é a intenção dos outros. A motivação que está por trás disso. É mesmo de uma motivação genuína de ajudar os angolanos e trazer isso à tona? Ou porque talvez lhes legaram a sua participação, a abertura daquele canal televisivo lá em Angola e agora estamos a fazer isso. Então a gente tem que parar e analisar com análises maduras, mas também sermos genuínos, porque os outros na hora de atacar não medem passos, não medem nada. Então nós temos que atacar a coisa, rebater a coisa da forma que ela é exposta. E eu vejo isso tudo, conforme dizem os mais velhos, com um olhar de desconfiança. Não estou a ver isso porque estão a vir fazer porque querem melhoria da Angola. Assim que a vir dizer aquilo, assim que quer melhoria da Angola. Isto é uma grande brincadeira. O nosso programa hoje, a nossa conversa, eu não gosto muito de usar o termo programa porque torna as coisas muito oficiais. A nossa conversa, sim, a conversa estamos aqui a falar das relações entre Portugal e Angola. A história é conhecida de todos, nós sabemos quais são os laços que existem entre Portugal e Angola, o que é que aconteceu no passado, foram 500 anos de colonização, essa coisa toda. Há quem diz que somos povos irmãos, que algo que é o contexto, põe um ponto de interrogação. E Gica, um dos assuntos que mais se fala hoje nas redes sociais, dos muitos que nós vamos, ou dos poucos que vamos abordar aqui, essa denúncia que alguns portugueses têm feito, fizeram ou têm feito em relação à forma como estavam a ser explorados em Angola pelo o empresário Silvestre Tulumba, que é neto do Fundo Ipaiama, proprietário da Imóvel, como é que tem o nome da empresa? Imosul, que é uma das principais empresas de construção civil. Vários portugueses foram contratados por essa empresa. Lhes foi apresentado, quer dizer, condições aliciantes. Luís, Jorge e António são apenas 3 das dezenas de portugueses contratados pela Imosul, uma das maiores construtoras angolanas. Foram-lhes prometidas condições apelativas que não foram cumpridas. Salário, a estadia, as refeições, tudo isso eram condições boas. Isso era o que estava contratualizado e o que é que aconteceu? O que aconteceu é que em termos de refeições nem sempre tínhamos refeições. Alguns de nós passámos fome, não havia condições substantivas para nada. Portanto, foi um lucro completo. Em termos de dinheiro, iniciou por ter dois meses de atraso de salário, estive lá quase 2 meses sem receber. Primeiro os atrasos nos salários, depois o não pagamento, até hoje. Quanto tempo lá esteve? 7 meses. Desses 7 meses, quantos ordenados recebeu? 1 mês completo. Só? Só. Quantos meses de salário que estão em atraso no seu caso? 15 meses, 14 meses. Entre 14 a 15 meses. O processo está agora a ser investigado, mas alguns dos ex-funcionários que se autodenominam tulumbados já não têm dúvidas. É o ladrão da minha vida, é o ladrão da minha saúde toda. Ele utilizou-me da minha coluna, psicologicamente e fisicamente afetado. Roubou-me a minha família, roubou-me a minha vontade de viver, roubou-me tudo. Sim, essa coisa de portugueses irem a Angola,
com um contrato, depois chegarem lá, serem explorados, não serem pagos. Como é que essa situação, como é que isso acontece? Epá, mano, eu, acima de tudo, quando vejo isso desses portugueses, é a primeira coisa que eu digo, como uma pessoa que eu quero bem para as pessoas, principalmente para todos nós que deixamos a nossa terra e as nossas famílias e viemos na terra longe, na procura de vida melhor. Eu realmente condeno esse tipo de situações em que as pessoas vão para trabalhar e são expostas a esse tipo de situação. Nós que deixamos... São explorados. Sim, são explorados. Nós, imigrantes, já tivemos muitas essa situação em que nós fomos expostos a essa situação. Mas é uma coisa que queremos deixar claro. Não, Jeca, não esqueça o que eu vou dizer, porque no vídeo aparece inclusive portugueses a chorarem, a dizerem que não é para... Uns dizem que ficaram 7 meses sem ser pagos, outros, por exemplo, vi de um outro. Nós depois, quando reeditamos, estou a dizer isso para reforçar mais o teu ponto. Há um, por exemplo, que diz que quando saiu de Portugal e ao despedir-se da sua família, né, ele prometeu à filha que ia a Angola trabalhar para pagar o mestrado da filha, mas para isso não aconteceu. Que é um bocadinho estranho, não é? Eu sei, mas não, mas só esse cenário de homens e mulheres que vão de um lado para o outro para a procura de algo, a questão da sobrevivência é uma questão delicada e sobretudo quando as pessoas se batem com essa situação. É muito difícil, mas Angola, é aquilo que eu disse há pouco tempo. Deixamos a nossa terra, nossas famílias na procura da tentativa de vida melhor. E encontramos pessoas que nos dizem uma coisa de partida e realmente a gente na prática sofre essa desonestidade. E é o que está a acontecer com esses portugueses. Pessoalmente, eu condeno esse tipo de atitude, eu não sou a favor disso, que não é justo os outros irem trabalhar sair de tão longe Portugal, muitas horas em Angola trabalhar e depois não ser pago. Realmente são pais, são chefes de família e acima de tudo são seres humanos que estão à procura da vida, tá vendo, mano? Então a gente também sente acontece, se acontece conosco também a gente sente. Mas há aqui uma coisa que a gente vê e que são das coisas únicas que a gente vê. Quem fez a denúncia era a RTP. RTP, sim, o canal deles de televisão. Canal da RTP. Nós, na década de 90 e na década de 80, bem no fim, quando os angolanos, um grosso, começou a deixar o país e fomos para Portugal, até fomos cuspidos na cara. Eu nunca vivi em Portugal, mas sei de muitas... Eu tive irmãos, você sabe, muitos irmãos estavam lá contigo, inclusive. Sei de muitas histórias que aconteceram, injustiças cometidas no que concerne os contratos aos angolanos, os africanos em geral. Sim. Contrato, isso nunca existiu. Houve já no fim, numa fase, quando a União Europeia começou a apertar a legalidade das pessoas que estão a trabalhar aí que começaram a ver os contratos de trabalho no fim. Contratos mal feitos. Os angolanos não só foram maltratados em Portugal. A malta africana, quer de Moçambique, quer da Guiné-Bissau, quer do Benin, todos os africanos que estavam ali eram usados. Não havia seguro de trabalho. Essa gente tem seguro de trabalho, de trabalho. Nós não tínhamos salário. Não tínhamos. Na Ponte Vasco da Gama, em que praticamente foi no momento que eu chego, a Ponte Vasco da Gama, no enchimento da ponte, houve angolanos que morreram, prosseguiu-se o enchimento, houve africanos que morreram. Quer dizer, mesmo morrendo, não parou. Não se parou e prosseguiram. E ninguém ali foi denunciar violência de direitos humanos, ninguém ficou traumatizado. Quer dizer, não houve portugueses aí protesto, defender, não houve. A exploração que os africanos estavam a sofrer. Tanto é que nessa altura, o Guto, que é o rap angolano, já estava a crescer lá em Portugal, tem aquela música dele, Ser Negro. Ali diz-se tudo. Sofremos muito enquanto vivemos em Portugal. Eu vou lhe contar um cenário mais Angola. Eu trabalhava numas obras ali que é Laranjeiras. E eu, quando ia trabalhar em Laranjeiras, eu trabalhava numa equipa de carpinteiros. E houve uma vez nós a fazer o enchimento, a placa caiu.
porque não foram bem feitos. Mas o enchimento é que eu não entendo muito assim. Enchimento é tipo, estamos a levantar uma parte do prédio, né? Estávamos a levantar primeiro a parte de baixo, e então a gente levantou os pilares. Os pilares. Já estavam levantados os pilares, então estávamos a pôr a placa de cima, tipo, para fazer o primeiro andar. E então aquilo tem que encher com massa depois de se fazer todo o trabalho do ferro e de ver o balanço e tudo. Só que aquilo caiu. E então a polícia portuguesa apareceu, a GNR e aí os polícias portugueses, e apareceu também a Polícia de Imigração e Fronteira. Nós tivemos que deixar os nossos irmãos ali apertados e tiveram que fugir para casa. Peraí, Jeca, a placa cai? Cai um acidente, né? Cai por cima das pessoas que estavam embaixo. Angolanos. Tinha angolanos, tinha guinenses, brasileiros, mas tudo malta que estava sem documento, porque os patrões sabiam. E aproveitavam-se dessa vulnerabilidade. E nós, na questão de sobrevivência, e ficávamos assim. Porque a placa cai e vocês têm que fugir. Nós fugíamos porque a polícia estava ali, está a apertar, vai perguntar os documentos e você não quer marcar. Tens que fugir. Ali ficou um amigo, ali ficou um angolano. Os portugueses não viram a dor dos angolanos nessa fase. E hoje, quando vemos os programas da TV Zimbo, está a entrevistar quem? Não estão aí tocar nos assuntos que são os assuntos mais deprimentes. Está a entrevistar quem? Preto fino. E como dissemos, já há uma situação que de uns trabalhadores portugueses que foram em Angola, foram contratados pela empresa. Mas Mano Vuns, só queria cortar uma coisa aqui antes de nós prosseguirmos. Ninguém... eu não estou aqui a generalizar que todos os portugueses estão mal, porque quando os portugueses falam mal dos angolanos, os portugueses nem usam o termo dizer que não estamos a generalizar todos os angolanos. Eu estou a falar da situação que nos aconteceu conosco, não é uma questão de que eu estou a dizer todos os portugueses estão bons, são maus. Até há situações que houve portugueses que já viveram em Angola, são esses que ainda que nos ajudavam, nos davam um bom trabalho, nos davam uma carta de reconhecer do patrão, nos aceitaram a alugar as casas para sairmos das barracas, para ir viver nos bairros. Não é uma questão de generalizar, mas a verdade tem que ser dita. E da mesma forma que nos dizem a verdade a nós, e isto aqui é conversa rija, nós aceitamos que nos dizem as nossas falhas, mas os portugueses têm que estar preparados para ouvir também as falhas deles. Não, e é aquilo que se diz, para que se diz... pimenta, no teu olho arde, no olho do outro é refresco. Estás a ver? É claro que nós somos contra a injustiça. Exato. Nós somos amantes, nós amamos apaixonadamente a justiça, mas há certas situações de angolanos e africanos que passaram na Europa, principalmente em Portugal, que a dignidade dos africanos nunca foi posta em consideração. Eu já acompanhei situações, eu não estive em Portugal, mas tive situações de voos que saíam da Angola com visto no teu passaporte, e o voo todo, as pessoas eram quase todas mandadas de volta no mesmo dia para Angola. Eu, em 97, estive nessa situação, e não foram todos os portugueses que me chamaram, volta para a tua terra, seu macaco, que me meteram coisa. Mas os portugueses que lhes deram comigo fizeram isso. Mandaram-nos, travaram, meteram, desrespeitaram o documento da República de Angola. E não só e carimbaram ali. Eles deram visto. Você dá o visto num cidadão, você não pode chegar depois no aeroporto e proibir ele de entrar. Não, até pronto, Mano Vuns, se ele quiser proibir de entrar, pronto, é uma questão do país dele, ele viu as Não, mas para isso não dava o visto. Não, mas pronto, ele já que escolheu não deixar entrar, mas não tem direito num documento da República de Angola, que é da República de Angola, você pôr um carimbo de pessoa não grata, não. Você não entra, está aqui o visto de saída, você não tem autoridade a entrar ou a estar aqui no nosso país. Está a ver então? Agora, quando as pessoas estão a chorar sensibilidade, como estamos a ver já pessoas aí a escreverem chorar sensibilidade, os europeus, os ingleses dizem assim: nós vos deixamos ficar aqui. Esse é o último discurso da Theresa May, por isso é que as pessoas estão a confundir. Nós vos deixamos ficar aqui, mas vocês não sejam puppets. Falem da verdade também, que vos magoa, aquilo que vos inquieta, para nós vivermos em comunhão entre bem os outros. Quer dizer, só porque o português me deu uma sopa, eu tenho que calar a minha boca. Mas hoje, o que eu digo sempre é o seguinte: nós temos que entender, nós o que estamos aqui a falar é o seguinte, e isso é com base nessa situação dos trabalhadores portugueses que estão hoje a reclamar pelo fato de serem explorados em Angola. Foram contratados pela empresa Imosul, do empresário como é? Tavares, Lutumba, como é que ele se chama? O neto do Conde Paiama, exato. Esquece o nome, nós depois vamos ver, do empresário angolano, o proprietário da Imosul.
foram contratados, chegaram em Angola, trabalharam alguns meses, mas reclamam que a maior parte do tempo que eles ficaram em Angola, contratados por essa empresa, não foram pagos. Exato. E nós aqui no princípio do programa, da conversa, dissemos que nós somos contra esse tipo de exploração do homem pelo homem, mas se uma coisa é má para os portugueses, também é má para os angolanos. É aquilo que se diz, não faça aos outros aquilo que tu não gostas que te façam. Quantos angolanos, quantos africanos foram explorados em Portugal? Eu não vivi em Portugal, mas os meus irmãos viveram em Portugal e eu sei daquilo que os portugueses fizeram nos africanos. Mesmo até hoje, Portugal é um dos países europeus que menos oportunidades dá aos africanos. Eu converso com as pessoas que estão a querer defender isso. Eu converso com pessoas, com portugueses. Com portugueses. A malta cabo-verdiana que já nasceu ali, tu conversas com ele, não é à toa que os outros estão no crime ou cometem determinadas infrações na sociedade. Não é porque são maus pessoas na totalidade, mas não há oportunidade. Não se dá muita oportunidade. A gente vê como é que as coisas... Ninguém está a pedir mais, mas agora não podemos gritar porque estamos a tocar na situação de Portugal. Não, precisamos avançar, precisamos aprender com os nossos erros, mas temos que dizer que temos que dizer a verdade, porque os portugueses não são santos. E outra coisa, e outra impressão também que se vendeu durante muitos anos, há muitos angolanos que ainda hoje chegam a pensar que os portugueses nos fizeram favor. Os portugueses não nos fizeram favores nenhum, absolutamente nenhum. E quem lê a história desde o momento em que o Diogo Cão chegou à foz do rio Zaire até os dias de hoje, nós os angolanos não devemos absolutamente nada aos portugueses, muito pelo contrário. Os portugueses, em primeiro lugar, ainda nunca fizeram reparações, nem sequer um pedido de desculpa pela escravatura, os 500 anos de exploração, 500 anos que se deram cabo das nossas tradições, a nossa religião, nossos nomes, nossas línguas. Os portugueses nunca fizeram isso. O que se está a querer passar é uma ideia de que nós temos que calar, porque estamos na Europa, temos que calar. Tudo que o próprio europeu tem a dizer que quem cala consente. E sobretudo quem vive na Inglaterra sabe que esse espírito e esse tipo de mentalidade é uma grande mentira. Se queremos ser realmente líderes e mostrar caminho, temos que ser capazes de nos bater com aquilo que é a verdade. Do ponto de vista de eu aprender com os meus erros que eu cometo porque eu sou humano e ser capaz de dizer ao outro que estás a fazer mal ali. E a gente senta para coisa. Agora, não vou perder o meu ponto de vista crítico porque há uns que se sentem inconfortáveis. Porque, verdade seja dita, Gica. Nós aqui, no princípio da conversa, nós reconhecemos que somos contra esse tipo de injustiças. Pois é, todo tipo de injustiças. Não é bom, não é digno, não é justo você tirar, como tu disseste, chefes de família de um país para o outro, vão com a ilusão de que ao chegar em Angola vão trabalhar, vão ganhar dinheiro para melhorar e chegarem lá sem justo. Mas o que nós estamos aqui a tentar também apontar é que isso não é só um caso da Angola, do angolano a explorar o português. Mas se uma coisa é má para os portugueses, também é má para os angolanos. E isso, a gente só traz isso à tona por quê? Para também dizermos que a SIC ou a RTP foi defender o cidadão dele português. Não, assim, aí eu estás a falar com mal para o mal, mas foi defender o cidadão dele, defender o que está a passar com os seus compatriotas. A TPA, a TV Zimbo, nunca fizeram isso de reportar. Fazem coisas, programas de falar das saudades, mas as situações que nos afligem aqui, e nós, Master Angola Vunge, que não andamos nas discotecas, ou que não andamos... Que não somos cantores. Exato, que não somos cantor nem fama. Nós soubemos o quanto foi doloroso, desde a morte de Jimmy Mobenga, desde 2005 a gente a fazer o nosso ativismo, os nossos movimentos para falar daquilo que acontece. Não é hoje que estamos a cair de paraquedas. Nós soubemos o quanto tem sido doloroso as situações que os angolanos... Acontece aqui com os angolanos, os miúdos que morrem na cadeia, ninguém defende. Não, mas aí é que está a situação. Nós até podemos, é o que estás a dizer, quer dizer, podemos até criticar essa atitude dos portugueses de apontar só o lado negativo, quer dizer, das coisas negativas dos seus compatriotas que passam, mas eles têm o espírito patriótico lhes leva a denunciar toda aquela situação não favorável que os seus filhos, que os seus compatriotas vivem fora de fronteira, além fronteira, coisa que não acontece conosco. E o que me parece é que quem quer que nós calamos porque estamos na Europa, eu não partilho essa visão dessas pessoas. Por quê?
Porque se realmente hoje vivemos num mundo global em que as pessoas se respeitam muito umas às outras e têm capacidade de se defender, então também a nossa TPA também vinha investigar dos casos dos muitos angolanos que morrem fora da Angola, nem fronteira. Não, mas isso que disseste, podemos aqui até repudiar a forma como, quer dizer, apontar o dedo, quer dizer, que os portugueses, estão a ser explorados em Angola, mas também nós os angolanos fomos explorados em Portugal. A diferença aqui, e é aí que nós os angolanos devíamos aprender, porque o angolano às vezes só aprende as coisas negativas. Exato. Nós queremos aquilo que da outra vez falamos no programa anterior, nós queremos ser os tais pretos finos, os assimilados, mas essa nossa assimilação agarra-se mais às coisas negativas. Exatamente. Tudo aquilo que é positivo que devemos agarrar para depois implementar e elevar o nível de vida, as condições de vida do nosso próximo, não. Porque se por um lado os portugueses estão chateados, estão revoltados pelo fato de certos portugueses irem a Angola e serem explorados, o canal deles de televisão dá-se o trabalho de expor, trazer ao mundo que os portugueses estão a ser explorados em Angola. Onde é que está a TPA? Onde é que está a TV Zimba? Onde é que está o Ernesto Bartolomeu? Onde é que está o Jornal de Angola? Para irem também em Portugal fazer uma reportagem dos angolanos que estão a ser explorados em Portugal. Irem na Rússia, ver os angolanos que estão lá a passar mal. Os angolanos que estão na Rússia. E quando se diz que por estarmos na Europa temos que calar, isto é um pensamento de pessoas que estão mentalmente alinhadas. São pessoas que veem que quem está aí, conforme a TPA atua, foram na terra dos europeus, calem a boca e aceitem o sofrimento. Não, vocês foram na terra dos europeus, nós não temos nada convosco. Eu gostaria de dizer, os angolanos que estudam, falou-se aqui, Mano Vuz falou aqui muito bem dos angolanos que estão estudando. Não, até porque eu penso melhor essa situação eu tive lá no passado, mas tu tens contato com eu me dou diariamente, desde ontem, hoje, todos os dias ao acordar na minha vida, é lidar com bolseiros angolanos nos outros sítios. E não ganho nada, é por amor que eu tenho aos meus irmãos patriotas. Na Rússia, para aquelas pessoas que não sabem, que querem que nós ficamos na Europa de boca calada, o nosso governo paga para aqueles meninos estarem lá a estudar. Quando é engenharia eletrônica, os miúdos só têm direito a estudar na teoria. Prática, o russo diz, não, vão fazer prática no vosso país. O contrato de partida não era esse. Os que estudam medicina, os que estudam medicina vão fazer teoria, mas não vão dar injeção no branco russo. Por quê? Porque o branco russo não quer isso. E é esse tipo de situações que nós não podemos discutir e amanhã queremos falar em defender uma pátria mais sensível e procurar sensibilidade. Isto aqui esgota todas as possibilidades de nós levantarmos o autoestima desses meninos pequenos, porque eles já estão a estudar e já estão a vir magoados e com debilidade num país muito racista que é a Rússia, porque até não somos nós que dizemos isso, são os brancos ingleses que estão a dizer que a Rússia é tão racista que há dificuldades de se realizar lá o próximo Mundial de Futebol. Há aquelas dificuldades. Então, o nosso governo tinha que ser capaz de bater na mesa e dizer que essa situação não é aceitável. Eu, quando era miúdo, eu vi pessoas da minha família que foram estudar em Cuba e que estavam ali a cortar cana e que não são isso aconteceu, sim. Então, o Estado mandava que as pessoas saíam com a ilusão de que vão fora do país para se formarem, mas afinal estavam a fazer trabalhos forçados. Não aconteceu, por exemplo, na antiga Alemanha democrática, que eles chamavam Alemanha Democrática, a Alemanha do Leste. Por exemplo, vivi muitos anos na Alemanha, vários angolanos passaram por situações como essa, mas o nosso ponto é que é o seguinte, está bem, é errado, é uma injustiça que se cometeu, mas vamos ver que também muitos angolanos também foram explorados. Essa questão dos empresários não pagarem os imigrantes não é um caso único da Angola. Até em Portugal ele foi praticado com mais frequência e numa dimensão mais catastrófica. Houve muitos angolanos, né? Depois tinha acrescentado o problema da documentação. Os angolanos, até os Portugal é dos poucos países da Europa que colonizou a África, países africanos, e que você vê que há uma grande diferença entre que até agora o negro continua a ser um indivíduo de segunda ou terceira classe. Não há oportunidade, das oportunidades que os negros têm aqui no Reino Unido, tu não vês em Portugal. De longe. E depois... Por isso que eu me questiono muito. E outra coisa que eu vou dizer aqui, não esqueça o que tu querias dizer. Sim, por isso é que eu nunca encarei com bons olhos essa coisa dos angolanos terem a dizer que nós somos um povo irmão dos portugueses. Não. Portugal não é um povo irmão. O povo irmão dos angolanos são os congoleses,
são os zambianos, namibianos, todos aqueles sim são povos irmãos, porque até viemos da mesma etnia, somos todos bantus. Se não fosse essa separação que houve, a separação de Berlim de 1884 a 85, esses sim são nossos irmãos. Com Portugal, como se diz em relações internacionais, são simplesmente interesses, não há amizade, é interesses. Não, porque eu nunca vi, por exemplo, os ingleses colonizaram a Nigéria. Sim. Eu nunca vi um nigeriano dizer que Portugal, Nigéria e Inglaterra são povos irmãos. Sim, e não estamos aqui acompanhando a Nigéria, tanta miséria, tanta pobreza. Não estamos a ver programa Nigéria, um país sem educação. Na Nigéria, pobreza, grande corrupção. Nós não acompanhamos nada disso. Qual é o objetivo dessa gente? E, mano, não te esqueça só o que vais dizer. Quando os angolanos, então, na TPA, viram que isso é demais, que o que nos fizeram aqui fora em Portugal, nós já calamos, não defendemos os nossos irmãos. No programa do Janela Aberta, houve um debate a sério de que patrões portugueses já em Angola, nos restaurantes, os angolanos que lavam a louça, os garçons, não estavam a ser pagos o seu 13º. Não, os patrões não estavam a pagar os trabalhadores angolanos. Os trabalhadores portugueses agora, já em Angola. Aí vem a razão. Se em Angola, terra dos angolanos, o português mesmo assim maltrata, não cumpre com os contratos, não paga o 13º. Imagina em Portugal o que o português fez para Mas foi a razão deste debate. E segundo o que me consta entre portas e travessas que eu ouvi, que o jornalista da TPA, depois vamos encontrar o nome dele na edição que saiu a defender os trabalhadores angolanos, foi posto na rua. A TPA não quer, a televisão pública de Angola não quer. Isso é uma mentalidade de pessoas alinhadas. Por isso, para nós podermos defender a nossa pátria e salvaguardarmos Angola, e para nós que queremos fazer política, nós temos que estar perante os outros e dizer quem somos e onde é que nós queremos ir e o que é que defendemos na íntegra. Agora, vir fazer política do Yacalaiá, não vou chocar com aquele, não vou chocar com aquele, não vamos gerar do livro. Tem que se dizer a verdade. Depois de que falaste, por exemplo, da questão de a vantagem que os portugueses têm nisso tudo é que quando um português encontra-se numa situação de desvantagem, numa situação de injustiça, numa situação cujos seus direitos humanos estão a ser violados, eles têm o espírito patriótico que vem fazer quer dizer, que lhes obriga, que lhes leva a denunciar, que lhes leva a fazer com que esta situação termine o quanto antes. E aqui eu vou dizer aqui algo que pode ser um tanto quanto controverso. Nós vimos, por exemplo, o que aconteceu durante o processo dos 15 majores. Foram 15 ativistas, mas você viu como é que os portugueses elevaram a figura do Luati Beirão. A vimência com que os portugueses se destacaram naquele assunto. É para isso aqui em Abono da Verdade, ele sempre reconheceu que eu sou angolano. Sim. Mas os portugueses, o luso angolano, e depois uma coisa, ele nasceu em Angola. Mas eles chamam luso angolano e não angolano luso. E os angolanos que nascem em Portugal, os nossos miudinhos, eles chamam angolanos luso. No Luati Beirão, que nasceu em Angola, estão a chamar luso angolano. Mas eles, como viam no Luati Beirão alguém deles, um filho deles, a passar pela situação que estava a passar, e levaram o Luati Beirão para uma posição talvez equiparada de um Che Guevara. Sim. Quando se fala, havia vezes que falavam Luati Beirão e os outros. E às vezes nós ficamos confusos, porque se é questão humana, não nos revemos nos outros, só nos revemos no nosso. Não, todos estavam a passar uma situação humana. Sim. E até, falando aqui em Abonos da Verdade, ouvimos pessoas também portuguesas muito delicadas e que deram o seu melhor, sobretudo na prisão, na apreensão do Emiliano Katumbela. Demonstraram que realmente é uma situação contra os direitos humanos, não se faz, e aquilo ficou por ali. Mas a questão do Luati Beirão, que estamos aqui a falar, foi muito mais e ficou demonstrado. Hoje nós temos os donos angolanos de Portugal. Hoje nós temos esse caso dos donos angolanos de Portugal e temos Manuel Vicente. Deixa-me tirar um nome daqui, que está aqui, e que pelo visto roubou mais dinheiro que o Manuel Vicente, mas os portugueses não tocam nessas pessoas. No meu ponto de vista, eu acho que é uma questão de complexo e uma questão de raça. Uma coisa que é verdade, nós temos muitos problemas na nossa terra, muitos. Sim. Mas eu às vezes questiono muito a forma como os portugueses lidam com a situação de Angola. Eu depois vamos desenvolver mais tarde, mas o que e é aquilo que tu falaste no princípio, que às vezes nós como angolanos não, porque nós às vezes no afã de criticar o que se passa na nossa terra,
de criticar o que o governo faz, os líderes angolanos fazem, nós às vezes não temos aquela coisa, nos emocionamos de uma tal forma que a gente, qualquer um que vir criticar o nosso país, nós nos agarramos a essa pessoa, mas às vezes é aquilo que se diz, o resultado das coisas depende da motivação de cada um. Nós às vezes temos que nos perguntar o porquê que esta pessoa está tão aflita com a situação que está a passar na nossa terra. Porque todo angolano que é sério, todo angolano que lê, todo angolano que tem um pouco de massa cinzenta na cabeça, sabe que os portugueses não estão alheios, não são alheios aos problemas que Angola vive até hoje. Exatamente. Muito daquilo que Angola hoje vive, quer a nível de corrupção, quer a nível de desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, tem a mão dos portugueses. Exatamente. Os portugueses contribuem muito naquilo que são hoje os problemas de Angola. Mas nós vamos desenvolver mais tarde. E no caso do Manuel Vicente, nós temos vários casos. Está aqui o livro, Os Donos Angolanos de Portugal. Quando a gente analisa essa situação, no caso do Manuel Vicente, nós temos pessoas que... O caso do Manuel Vicente facilitou corrupção de cento e tal. Os portugueses estão cansados de passar. E nós estamos a falar do repatriamento de capitais. Está aí a dizer, comandante Copelipa, 400 milhões de euros na conta. Aqui há quem chama Copelipa de Digital Connection. Sim, está a entender? Sim. Então, isto do Copelipa... Já é melhor mostrar mesmo bem para ver o que pode ser que as pessoas queiram comprar o livro. Isto do Copelipa é pior ainda que o Manuel Vicente. O Copelipa são o general dos generais, o general Ndalo. Não, mas Gica, agora não é que a gente tenha algo contra o Luato Beirão, mas estamos aqui a mostrar como um exemplo de como é que os portugueses, ao ver que um filho deles, não obstante ele ter nascido em Angola e ter nacionalidade, ele tem dupla nacionalidade, tanto portuguesa como angolana, mais dos 15 mais 2, o nome que mais foi falado em Portugal, a forma como os portugueses, a mídia portuguesa levou o Luato Beirão, só quem não pensa, só quem não tem discernimento, consegue ver o porquê que os portugueses agarraram-se tanto à imagem do Luato Beirão e não a dos outros. Porque eles se revêem no Luato Beirão. É um europeu como eles, que estava a ser humilhado por africanos, e eles, o europeu, se a coisa que mais dói no europeu é ver um deles a ser humilhado por um africano. Exatamente. Se por um lado a imprensa portuguesa vai fazendo denúncia, faz uma reportagem para denunciar o que está-se a passar com os portugueses em Angola, o que se passou com um grupo de portugueses em Angola, foram explorados, foram em Portugal, foram em Angola, contratados para trabalhar por uma empresa, a empresa Imosul, do empresário Silvestre Tulumba, que é esse o nome dele, Silvestre Tulumba, sobrinho do governador do Ambo, não, agora é governador do Cuneno, né? O Cundipayama. Cundipayama, exato. E eles reclamam, fazem uma reportagem, nós simplesmente estamos aqui a dizer que ok, é mau, não se deve fazer isso, mas que os africanos também, principalmente os angolanos também, foram muito explorados pelos portugueses, muito mais. E outra coisa, o português quando vai em Angola é para ficar milionário, o angolano quando imigra é explorado mesmo quando as pessoas sabem que ele precisa daquele dinheiro pequeno para sobreviver, não para fazer riqueza, para sobreviver. Mas também aqui eu e o Gica reconhecemos que, não obstante esta situação, daquilo que a gente pode concordar ou discordar, os portugueses têm algo do qual a gente devia aprender, já que gostamos tanto de imitar os portugueses. Uma coisa que eles têm é que eles são patriotas. Quando um cidadão deles encontra numa situação difícil, é isso que a RTP fez. Fizeram logo um programa. Agora, onde é que estão os nossos jornalistas para também virem fazer reportagens sobre a situação dos angolanos, sobre as injustiças que os angolanos sofrem fora do país? Não, e o que se passa em Angola, e isto aqui nos deixa cada vez numa posição mais vulnerável, é que quem vive fora do estrangeiro, e há angolanos aqui que partilham dessa ideia, fugiram, abandonaram o país, são traidores. Quem está a fugir da bala que mata, da guerra que houve, o desentendimento no nosso país, por causa daquilo que eu chamo a falta de maturidade política. As pessoas não conseguiram se entender para, dada altura, ver que não podemos continuar a isso. Nós tivemos que procurar a nossa vida. Uns que já tinham nacionalidade portuguesa por causa da filiação e não sei o que foram, e os outros foram da maneira que foram. E hoje uns estamos aqui, outros estamos ali. Portanto, essa questão que existe entre os portugueses de se se defenderem, é uma questão boa. Sim. Então, nós tivemos aqui o incidente que aconteceu
com o Jimmy Mubenga. Falo de um angolano que foi morto a ser deportado, né, pelos ingleses para Angola. Aquilo foi um ato que chegou como conclusão que foi um ato macabro, foi mesmo uma intenção maligna, que até os próprios polícias que estiveram naquela... a deportar, postaram na sua página de Facebook que hoje matamos mais um porco. Today we kill a pig. E então isso tudo levou muitos anos, mas então a família do Jimmy Mubenga está... Agora, onde é que está o Estado angolano? Os jornalistas angolanos. Acho eu que escrevi um artigo sobre o caso. Nós não vimos TPA, não vimos... Gica, estás a falar, por exemplo, dessa situação. Tivemos aquele outro rapaz angolano que faleceu, que matou-se na prisão para não ser deportado. Exato. Aquilo é caso que interessa a qualquer jornalista. Exato. Como é que um jornalista que se preza ouve dizer que no Reino Unido um angolano matou-se na prisão, quer dizer, acabou com a sua vida, em frente do seu filho de 14 anos, para fazer com que o filho não seja deportado a Luanda ou a Angola, e ainda assim não há nenhum jornalista angolano, não há canal de televisão, não há nada, nenhum órgão de informação que se preocupa em apurar os fatos, que se preocupa pelo menos em fazer um trabalho jornalístico sobre este caso. Para concluir, o próprio Jimmy Mubenga, aqui no Reino Unido, já tinham lhe passado 7 salvo-conduto. Você nunca te dá um salvo-conduto enquanto não houver comprovamento que você é angolano. E quando foram lá saber, quando chegou o problema ficou... depois da morte dele. O que as nossas autoridades angolanas fizeram aqui? Disseram que ele não é angolano, é zairense. Por causa do nome, eles disseram que esse é nosso nome. E aqui está a questão em que a gente vai sempre nos batendo e continuamos a nos bater aqui nessa comunidade. É que enquanto os de cima, se não houver um passo de paz das pessoas de cima, a paz não será excessiva e não será conivente. Se nós queremos realmente estarmos juntos como nação, esses que vêm representar aqui o titular do Poder Executivo, é importante que seja da parte deles, que sejam angolanos. Têm que ser angolanos e têm que se impor nas questões que os angolanos... Acontece uma situação com um inglês, em qualquer parte do mundo em que está em perigo esse inglês, as autoridades inglesas vão fazer tudo e mais alguma coisa para defender o seu cidadão. Nós estamos aqui a falar, sim, os portugueses, aqui é simplesmente para que as pessoas possam entender mais ou menos a nossa conversa. Quer dizer, há vários ângulos, há várias análises que se pode fazer em torno disso. Por um lado, eles têm razão de se queixar de que os seus concidadãos estão a ser explorados em Angola. Mas, por outro lado, eles nunca vimos um programa em Portugal, da SIC ou da RTP, a falar dos angolanos ou dos africanos que são explorados na terra deles. Mas, ainda assim, nós vimos nessa atitude dos portugueses de defender os seus compatriotas uma boa atitude. Sim, que nós, os angolanos, que gostamos de ser como eles, não aprendemos. O que é que nós estamos a fazer com os erros e com as experiências que nós vivemos? Mas só para fechar aqui a situação do angolano Jimmy Mubenga, que foi morto aqui, e que as nossas autoridades angolanas negaram, depois de lhe passarem 7 salvo-condutos. A entrevista que o Master Angola Mvunj fez à Dona Maria Ana Carreira, quando estava aqui como representante do titular do Poder Executivo, como embaixatriz, né? Ou embaixadora? Como embaixadora. A Dona Ana Carreira, naquilo que a revista Gingão publicou, estava bem escrito que havia acordos entre os ingleses, entre os angolanos, nesta questão do repatriamento. Sim, havia acordos, havia um memorando de entendimento em que todo o repatriamento de angolanos de Londres ou do Reino Unido para Angola tinha que ser feito, tinha que ter, as garantias de segurança tinham que estar aí patentes. E isto aqui não aconteceu. O governo angolano não fez nada. E aqui é um nosso ouvinte que se chama Preto César, que está mesmo a dizer que esses acordos só beneficiam um lado. Bem, nesse caso, e vai de encontro com a coisa que se está a falar, nesse caso quem são os beneficiários só foram os ingleses. Nós não. Até o nosso governo, para não sentar na mesa e não chocar contra os ingleses, fez um desvio. Ele não é angolano, é congolês. A situação está resolvida. E Gica, eu vou aqui, ainda bem que tocaste nisso.
Aqui os manos, nós estamos a falar do caso Jimmy Mubenga. Para quem não conhece bem desse caso, vão para o Google, põe Jimmy Mubenga. Jimmy quer dizer J-I-M-M-Y, depois Mubenga, M-U-B-E. O caso do angolano que foi morto, foi asfixiado até a morte dentro do avião quando estava sendo deportado de Londres para Luanda. Foi morto dessa forma, quer dizer, asfixiaram até morrer. Tem aquela imagem do grito. E o mais doloroso no meio desse assunto todo do Jimmy Mubenga é que os ingleses que estavam dentro do avião foram ameaçados por certos dirigentes angolanos. Tocaste no assunto. Eu próprio entrevistei, houve uma senhora, eu vou perguntar depois a Carla se ela ainda tem essa gravação, porque estava no usei o gravador dela. Tocaste num aspecto muito importante. Eu nem liguei para a senhora, porque eu que estava à frente dos protestos. Houve uma senhora de Leeds, estava com a filha ligou-me, e a filha disse, olha, nós vimos o teu número num dos panfletos que estão a ser distribuídos para a manifestação. A minha mãe precisa de falar contigo para desabafar, porque ela, desde que aconteceu a situação, a morte do Jimmy Mubenga, minha mãe está atormentada. Minha mãe está espiritualmente, psicologicamente... Essa é uma cidadã britânica. Não, britânica. Exato. Ela ligou e ela no telefone chorava, quer dizer, perdidamente chorava, a senhora não se contia. E o que a primeira versão que eu ouvi do como é que o Jimmy Mubenga morreu, para além daquilo que se ouvia dos noticiários, foi dessa senhora. Ela disse que eu vi o Jimmy Mubenga, os guardas da G4S. Quer dizer, asfixiaram, restringiram de uma tal forma, e ele dizia, não consigo respirar. Está a ver aquela situação que aconteceu nos Estados Unidos do aquele senhor negro que foi morto pela polícia, que dizia, não posso respirar. Exatamente do Jimmy Mubenga. Não consigo respirar, vou morrer. E a senhora a contar a chorar. E uma coisa grave que ela diz, quer dizer, o que ela disse que lhe fez sentir muito mais mal ainda, é que o avião estava cheio de passageiros, ninguém envolveu-se no caso, quer dizer, ninguém interviu, ninguém procurou fazer algo para evitar que ele morresse. Já que a senhora presenciou isso, a senhora é capaz de me dar uma entrevista para trazer essa verdade à tona. Sabe o que ela disse? Então, porque eram todos trabalhadores britânicos, das empresas britânicas petrolíferas. Ela disse que nós todos fomos advertidos que quem dar testemunho sobre a morte deste angolano perde o contrato. Por isso é que o caso do Jimmy Mubenga foi ao tribunal. No caso civil a família ganhou no inquérito, mas no caso criminal os 3 guardas que mataram a senhora, o senhor não foram absolvidos, foram no guilty, inocentes, foram inocentados. Mas agora tem um outro caso do Jimmy Mubenga. Eu depois, e a Lara Aponso nos ajudou porque ela também estava a investigar o caso. O porquê que as autoridades angolanas não se interessaram em investigar a morte do Jimmy Mubenga? Isso é conversa rija, nós estamos aqui a falar sem papas na língua. Por que as autoridades angolanas não se interessaram em levar a fundo, exigir a verdade, exigir justiça por aquele compatriota angolano que morreu? Por quê? Porque os guardas que mataram esse angolano, o Jimmy Mubenga, da G4S, a G4S é G4S. Essa empresa de segurança também existe em Angola. É investigar o caso do Jimmy Mubenga, que foi morto por guardas de uma empresa que também opera em Angola, e por pessoas, por sinal, muito chegadas ao titular do Poder Executivo, na altura, Zé Eduardo Santos. Aí, já falando em português, nós aqui em inglês dizemos G4S, em Angola seria G4S, né? É uma, quer dizer, as pessoas que estão a nos ouvir sabem dessa existência. Não se investigou a morte do Jimmy Mubenga porque ia comprometer a própria empresa lá em Angola. Por isso é que as autoridades angolanas, depois dele morrer, vieram com esse boato dizer que ele não era angolano, era congolês. Mas se ele é congolês, como é que vocês passaram 7 salvo-condutos? O avô dele, depois lá da Sanzala, também fizeram uma coisa, um vídeo. Veio aqui, as pessoas viram o velho a falar. E depois você não pode dizer que... Eu às vezes, uma coisa, e isso volta de novo na situação lá de irmandade, e que eu não consigo entender como o congolano diz que o português é um povo irmão dele, e o congolês não é irmão. Eu não entendo isso.
Nós hoje estamos aqui a falar das relações Angola-Portugal. Mas vamos agora, Gica, vamos passar aqui um vídeo, não é, Gica? De um outro pronunciamento. Exato. De uma portuguesa que criou choque nos angolanos. Vamos traga aqui a ribalta, vamos lá ver. Bem, vamos passar o vídeo, não é, Gica? Um tanto quanto controverso. Os angolanos estão-se a sentir chocados. Uns estão a favor dos... Mas pronto, não vamos falar muito, vamos passar aqui o áudio primeiro. Os angolanos de Portugal, nem nunca houve. Obviamente que o controle das empresas, não é preciso ter a maioria do capital de uma empresa para controlar essa empresa. E o capital tem pátria. O que se revelou perfeitamente esta semana e revela-se em todos os casos. E Angola é o quê? Angola é uma colónia, uma neocolónia, para sermos mais exatos, em que Angola depende do exterior para tudo. Portanto, essa ideia de que Angola controla alguma coisa, controla países europeus, nomeadamente, porque tem muito dinheiro de um período do petróleo, revelou-se absolutamente falsa, não é verdade? Para dar uma ideia concreta, quem é que em Angola tem domínio da tecnologia para fazer a exploração do petróleo? Tudo aquilo é maquinaria e formação estrangeira. A Angola não consegue erguer 2 prédios sem auxílio de força de trabalho, engenheiros, etc., tudo estrangeiro. Portanto, Angola é um exportador de matérias-primas. Portanto, é falso que havia donos angolanos de Portugal e agora revelou-se a mão pesada do Estado português. É curioso ver a esquerda a defender isso, não é? Nós temos aqui a eterna questão da ideia da soberania, muito abraçada também pelo Bloco de Esquerda, o que é uma novidade que valia a pena discutir. E a direita é muito aflita porque... É verdade, porque... é verdade. E a direita é verdade, é quase aqui uma inversão de papéis muito curiosa. É assim, mano, eu primeiro vou responder aquilo que ela diz. Não existe angolanos donos de Portugal. Claro que não existe angolanos donos de Portugal, não existe donos angolanos de Portugal. Claro que não existe coisa nenhuma, donos angolanos de Portugal. Mas e é isso que a gente tem estado a falar. Se nós voltarmos atrás no lançamento desta obra, quando esses 3 jornalistas ou professores portugueses... Sim, porque ela começou baseando-se nos livros. E é bom começar a partir daí. Quando eles 3 escreveram este livro, eles próprios foram sinceros. São aí os nomes, é melhor dizer os nomes deles. Não, aqui os nomes dos autores. Estou a me referir o Jorge Costa, o João Teixeira Lopes e o Francisco Louça. Eles foram sinceros a dizer que estavam a escrever um livro da burguesia portuguesa, mas viram a dada altura que um grupo de angolanos, olha bem o que eles disseram, um grupo de angolanos e portugueses estavam envolvidos num grande negócio. Eles aí para tudo e a gente e a gente para tudo no meio disso. Ele falou entre angolanos e português. Vamos para tudo. Por que do título Os Donos Angolanos de Portugal? É aqui onde é que a gente também põe a nossa pergunta. Por quê? Vamos responder. Porque afinal de contas, o português viu que não podia lesar os seus irmãos em detrimento dos angolanos africanos. Então o português pegou... Não podia lesar os angolanos em detrimento dos portugueses. Exatamente. Não, é o que eu disse. Não podia lesar os seus irmãos em detrimento dos angolanos. Tá vendo? Os seus irmãos portugueses. Então pegou, fez um livro. Porque se é angolanos e portugueses que estão a fazer a corrupção, conforme se diz aqui, fazem parte do mesmo conluio, do mesmo grupo de interesse, não seria um livro Os Donos Angolanos. Então é tão interessante. Sim, o título é pejorativo. É um título, quer dizer, para colocar os angolanos numa posição mais negativa, quando afinal eles próprios dizem que o livro estava a ser escrito como, quer dizer, estavam a investigar a burguesia, um livro sobre a burguesia portuguesa. Então, mas se eles depois deram conta que a dada altura existia muita conivência entre angolanos e portugueses, por que os donos angolanos de Portugal? Porque até sabe-se na íntegra, para essas pessoas que estudaram muito, que as casas feitas em Portugal, não vamos pegar as casas e vamos pôr no avião. Então, sendo assim, chamaríamos aqui a atenção a esses senhores, o Jorge Costa, o Francisco Louça e o João Teixeira Lopes, que este título é mesmo uma infâmia, é pejorativo, é no ponto de vista destrutivo. São dois malfeitores, temos que meter os 2 malfeitores na mesa. Não podemos meter um malfeitor mais malfeitor e o outro menos malfeitor. Porque até se analisarmos a história dos povos e o crescimento dos europeus, nós até podíamos dizer que os mais malfeitores são os donos de Portugal e os portugueses donos de Angola, que estavam a querer se apoderar de Angola. E então
Essa foi a opinião dela e esta é a minha opinião, que eu rebato isto dos donos angolanos. Não, Gica, isso é uma verdade que... Eu, para ser sincero, eu quando vi esse vídeo, tanto mais é que eu até postei na minha página do Facebook, para desligar isso, né? Quando postei na minha página do Facebook e usei mesmo a nossa linguagem em Kimbundo, Ndolo como Shima, a mim doeu-me, quer dizer, são aquelas verdades que doem, mas ainda assim, tendo a capacidade de discernimento, nós não podemos sempre reagir com base nas emoções. Nós chega aquelas alturas que temos a reação da emoção do momento, mas depois de passar um tempo, nós queremos também ver o que leva as pessoas a tomarem certas atitudes. E ela falou certas verdades, que nós vamos aqui desenvolver as verdades que ela falou, porque que Angola está, como ela descreveu, que não se consegue erguer dois prédios sem estrangeiros, não sei o quê. Mas uma coisa que eu também vejo é o seguinte, e vale a pena aqui ser sincero. Ela, no afã de criticar Angola, ela estava-se a fazer uma autocrítica. Quando digo estava-se a fazer uma autocrítica, ela estava a criticar os próprios portugueses. Por quê? Porque é aquilo que eu disse no início do programa. Muito daquilo que são os problemas de Angola hoje, os problemas que nós vivemos hoje em Angola, se há povo no mundo que tem mais culpa daquilo que se passa em Angola, como tu disseste mesmo, quer dizer, há muita conivência, muito daquilo que se passa em Angola, os portugueses têm a ver com os problemas de Angola. Nós temos que ver com um dos problemas que Angola teve, que também contribuiu muito para o atraso do nosso país, foi a guerra. E em partes a guerra em Angola aconteceu pela forma catastrófica como os portugueses dirigiram o processo de descolonização. Tu vês que os acordos de Alvores foram discutidos em 3 ou 4 dias. Quer dizer, você coloniza um povo durante 500 anos e você quer chegar a acordos de descolonização em 3 ou 4 dias. E não só. Tem aquele senhor que era a figura mais alta portuguesa em Angola, o que era chamado Almirante Vermelho, o Almirante Rosa Coutinho. E há vídeos dele que ele diz claramente que os portugueses favoreceram o MPLA para estar no poder e não os outros partidos, ou não os outros movimentos. Claro, é que com essa atitude era conflito à vista. Exato. Então, muitos dos problemas que nós hoje usamos, e depois não só os problemas que Angola hoje está a enfrentar, que ela diz aqui da incapacidade de não sermos capazes de erguer 2 prédios, somos simplesmente um país que exporta matéria-prima. Mas uma coisa que isso é uma vergonha para os próprios produtos, porque o fracasso dos angolanos, até certo ponto, é um fracasso dos portugueses, porque os portugueses ficaram em Angola durante 500 anos. Exatamente. Quantos angolanos eles deixaram com formação superior? Nem quase nada. Quer dizer, vocês ficaram 500 anos lá na nossa terra, não foram capazes de criar, elevar a qualidade, o nível de educação, o nível de educação e intelectual do dono da terra, porque era para gerir um país, no vosso modelo de gerência de um país. Não prepararam os angolanos para dar, quer dizer que vocês nunca, por isso é que eu nunca vou aceitar essa coisa, e eu não estou aqui a falar isso porque eu estou carregado do espírito de ódio, simplesmente para ser sincero. É importante, ponto de vista. É importante que se fale sobre isso. Giga, os portugueses ficaram 500 anos em Angola, saíram de Angola, e não só. É um problema histórico, um problema de fundo, que fez com que Angola também está como está hoje. É que os portugueses, no processo de dividir para melhor reinar, o que é que os portugueses fizeram? Dos muitos negros que eles colocaram em posições chaves, quem é que eles escolheram? Escolheram os negros de origem cabo-verdiana, de origem guineense, de origem santomense, de modos a ofuscar o próprio dono da terra. Isso criou um montão de problemas que nós até hoje continuamos a viver. Então, ela falou certas verdades, mas ao mesmo tempo ela está-se a criticar, porque o fracasso dos angolanos até hoje é o fracasso dos portugueses. Mostra que tipo de colono nós tivemos. E eu às vezes sinto-me até certo ponto triste quando angolanos, por falta de conhecimento, por falta de leitura, por não, é aquilo que se diz, quando você não conhece a tua história e não conhece a tua cultura, és como uma árvore sem raiz. Sim. E uma árvore sem raiz é uma árvore morta ou à beira da morte. Exato. Há angolanos que ainda dizem hoje que se não fossem os portugueses, nós estaríamos hoje a viver estaríamos a viver até hoje nas árvores.
Se não fossem os portugueses, os nossos angolanos vivíamos como primatas. Mas não há nenhum livro escrito por um português a contar esse que tipo diz de que quando os situação. portugueses, quando o Diogo Cão chegou lá em Angola, não, encontrou os angolanos a viverem como animais. Pendurados na árvore, com folhas É, amarradas no nos corpo. livros. Tem aqui esse livro, Blood River. É um livro que fala sobre os muitos problemas que o Congo vive, a República Democrática do Congo vive, desde a altura em que era praticamente uma propriedade, praticamente nada de que era uma propriedade do King Leopold, a fase da colonização da Bélgica, na altura em que aquele período todo que a Bélgica colonizou o país, a morte do Patrício Lumumba e esses conflitos mais recentes que o Congo tem enfrentado. E aqui tem muita verdade sobre Angola. E o que eu estava aqui a dizer é que ela, no afã de criticar Angola, ela estava a fazer, talvez de forma inconsciente, estava a fazer uma autocrítica de si mesma, ou seja, dos próprios portugueses, porque muitos dos fracassos da Angola, da Angola são fracassos dos portugueses, porque mostra até que ponto é que foi devastadora a forma como os portugueses colonizaram Angola há 500 anos, que mataram praticamente tudo aquilo que era a nossa essência como povo, as nossas línguas, os nossos nomes, os nossos rituais, as nossas tradições, mas não só. Os portugueses contribuíram tanto para hoje, para os problemas que os angolanos têm. Primeiro porque o processo de descolonização foi um processo podre, catastrófico, a forma como os portugueses conduziram a descolonização. A preferência que o próprio Rosa Coutinho diz, há vídeos aí que ele diz que eles haviam saído de Angola, mas já sabiam quem é que devia ficar no poder, que era nesse caso o MPLA, e quem sabe da história de Angola, quem sabe a origem da guerra dos 27 anos que nós tivemos, sabe por que o país chegou. Mas o que eu estava aqui a tentar ler do livro, há uma parte desse livro, depois dos portugueses entrarem em Angola, evangelizarem o rei do Congo, o Zinga Kivu, deixa-me só ver aqui, Zinga, meu Deus, deixa-me ver aqui o nome, Zinga Yankuvo, evangelizarem, fizeram vários acordos, inclusive o senhor teve o que evangelizou, adotou a usar o que era a religião católica, essa coisa toda do cristianismo, vários acordos. Chegou uma altura que os portugueses, havia um certo trade, né? um certo comércio, quer dizer, os portugueses traziam matérias-primas, tecidos e não sei que matérias-primas, traziam tecidos, alguns materiais de Portugal, e havia uma troca de escravos, quer dizer, eles davam escravos, mas não eram, aquilo eram escravos que eram fruto das lutas, das guerras que havia entre tribos. E quem ganhasse, os que ficavam no caminho são aquilo que nós falamos, prisioneiros de guerra, né? São prisioneiros de guerra, tem alguém que vem, que quer eles e vão nos dar algo que a gente precisa, trocavam com pólvora, armas e não sei o quê. Foram-se fazendo vários acordos. Ensinaram, o senhor aprendeu a ler o português, a escrever perfeitamente. Eu vou fazer isso aqui muito resumidamente. Chegou uma altura que os portugueses começaram a violar os acordos que fizeram com o rei Dom Afonso, que é o filho do Dom João. O que acontece? Tanto é que depois o rei Dom Afonso, quer dizer, que era o Minisunde, viu que a situação era tão grave que ele optou por escrever para os reis de Portugal para dizer, os acordos estão a ser violados. Por quê? Porque ele depois mais tarde deu conta que o reino do Congo estava a ficar despovoado. Os portugueses, na medida que se descobriu a América e havia necessidade de mão de obra em América, os portugueses intensificaram a captura, porque antes era o rei que pegava nos tantos prisioneiros de guerra e dava aos portugueses. Os portugueses depois tornaram-se egoístas. Tudo que era negro, tudo que era homem que eles viam onde eles passassem, capturavam e mandavam para as Américas. O rei do Congo, quando deu conta disso, escreve para os reis de Portugal a pedir que para acabarem com isso, porque ele deu conta que Angola, ou o reino do Congo, estava a ficar despovoado. Por isso é que Angola, tu vês um território tão grande,
hoje apenas com 25 milhões de pessoas, porque a despovoação começou com a presença dos portugueses em Angola. Exatamente. Então, eu só vou buscar esse cenário, talvez não estou assim a ser tão articulado, porque eu leio em inglês, isso aqui está tudo escrito em inglês, e depois para traduzir tudo em português fica complicado. Mas eu vou à busca desse aspecto para mostrar às pessoas que os portugueses não nos fizeram favores nenhum, porque há angolanos que até hoje pensam que os portugueses fizeram favores aos angolanos. Sim. E eu acredito que essas pessoas também que pensam nisso, que os portugueses hoje nos fazem muito, estão a nos fazer favor, é devido também ao que aqui é preciso dizer, a nossa literatura. Hoje em dia, todos os livros, e vimos aqui os lobos a saltarem para dar informação nas pessoas de fora, é um cenário que depois vamos falar mais lá à frente outro dia. A nossa literatura, a nossa história, seria nós a contarmos a nossa história. Seria como os nossos irmãos nigerianos, podem ser outras pessoas interessadas, mas nós a escrevemos da nossa história. Portanto, quando você lê Alexandra Marques, Os Segredos da Descolonização de Angola, quando você lê Os Ficheiros da Descolonização de Angola por Leonor Figueira, é aquilo que o Econo diz e sempre a dizer: quando a tua história ser contada pelos outros, será sempre adulterado. Será sempre adulterado. Eu fui em Portugal em 2013 e sentei com vários angolanos que estavam a fazer o doutoramento, e sobretudo em História, e sobretudo História Colonial. E eu li os trabalhos deles, que eram pertinentes e muito bons, com a informação de mais velhos da Angola. Eles disseram: não podemos publicar isso, senão vamos ser retalhados. Os próprios professores avisaram: pronto, e isso vocês estão a dar entrada aqui porque é o vosso trabalho, mas cuidado, não publiquem isso. Foram proibidos pelos próprios angolanos. Para os próprios portugueses. Os angolanos foram proibidos que estudam em Portugal, estavam a fazer o seu research, né? o seu research, mas os professores a sua pesquisa não lhes falaram para não publicar por uma questão de maldade. No vosso país vocês serão retalhados. Porque contém muita verdade. Contém muita verdade. Tem pessoas que estão no poder político em Angola, não querem que os angolanos sejam escritores para escreverem a história verdadeira de Angola, porque vai ser despida de emoções e de qualquer critério. Porque é muita verdade. Muita verdade à tona, e muitos vão ficar lesados, que andam aí a andar de um lado do outro, a passar como melhor pessoas não conheço. Portanto, é importante a dada altura, como chama o próprio português, dar bico na cabeça desses canalhas, e a conversa rija é um sítio bom para, quando eu digo bico, não no sentido de agressividade, mas tocar. Sim, temos que falar desse assunto. Quando é que vamos adiar o assunto racial, esses assuntos que nos ofendem e que nós não falamos? Nos metem mal disposto quando vemos a falar em toda hora assim da nossa terra, nas outras pessoas, e perguntamos quais são as intenções dessas pessoas. Não, porque esse vídeo, Gica, até vale a pena aqui, vamos ver aqui, vamos ver, eu quero aqui ver se consigo, só simplesmente uns dois comentários. Não sei se tu tens aí na tua página. Eu queria só ler alguns para mostrar o quanto esse vídeo deixou as pessoas indignadas. Deixou as pessoas mal, estás a ver? Sim. Muitos angolanos se sentiram mal por causa disso. Então, é preciso também dizer-se aqui que essa toda a situação é derivada que nós é que temos que começar a escrever a nossa história, nós é que temos que investigar, porque existem angolanos que mais fácil dão também, isso também é verdade, temos que dizer, esses europeus que escrevem a história da África, a história da Angola, os angolanos estão dispostos a dar a história, as informações rápido, estão dispostos a mostrar os cotas que conseguem dar informação. Vai ainda lá, o Mutu Mushima, até hoje está o documentário dele sobre o 27 de maio. Foi castrado. E quantos angolanos já andaram a pedir informações, a conversar com mais velhos para nos darem pelo menos um bocado daquilo que é nosso? Não aceita, tem que ser um bocado, é uma dose de cada vez. E daqui a pouco ligas no Cota, o Cota está muito doente no hospital. Prontos, o Cota foi com o livro que ele tinha, que podíamos ajudar as nossas mentes a pensar e assim impor diferente. E muitas pessoas do outro lado de lá também, quando digo outro lado de lá, dos portugueses, a lerem a história de Angola feita e escrita pelos angolanos. É importante. Sim, não, porque ninguém conhece melhor a tua história do que você falou. Sim, agora quando começam a aparecer pessoas a contar... Não, mas por causa das agendas, né? Quando se Agendas. escreve a história. Aqui tem alguns comentários, eu não deu para selecionar. Por exemplo, tem aqui isso em relação ao vídeo da senhora que diz que nós, os angolanos, quer dizer, ela praticamente passou um atestado de incompetência dos angolanos. Não conseguimos erguer 2 prédios sem ajuda externa.
não as tecnologias que tiram o petróleo em Angola. É tudo que aqui tem, por exemplo, um mano que diz: caros compatriotas, se esta senhora falasse alguma mentira, eu pessoalmente ficaria muito chateado. Mas o que ela disse é bem verdade. Infelizmente, nosso governo estavam mais preocupados em roubar no próprio povo e se esqueceram que também são angolanos. O atestado que esta senhora está a nos passar de incompetência serve para todos os angolanos. Infelizmente, não tivemos verdadeiros compatriotas que o governo que governou, ele tinha que pôr o que governou para o povo e pelo povo. Deixa eu ver se tem mais aqui, só mais um. Deixa-me saber aqui. Não sei ver o que isso é. Aí está a verdade a serem, aí está a verdade a serem enxovalhados pelos tugas. Culpa dos governantes angolanos que em 42 anos nada fizeram, só roubaram a massa toda, levaram até nos bancos portugueses, e aí está a traição dos filhos dos portugueses. Quer dizer, tem certa verdade, porque agora, assim, por um lado, nós criticamos essa senhora, né, que isso já voltando. Exato. Será que passamos mais o áudio de novo? Não. Não, já passamos. E está a ver, é assim, só para arrematar já, pronto, a senhora tocou algumas verdades mesmo fundas, conforme diz o português, verdades verdadinha. Mano, vamos ver, estamos em 2018. Se tu vais nas redes sociais, atenção, eu não estou aqui contra alguém, não tenho nada contra isso, e é uma questão de análise, isso aqui é conversa rija, e nós, quando é coisa rija, temos que trazer à tona as coisas que são rijas. Mano, a maior parte dos angolanos que estão em Luanda, em Cabinda, em Benguela, no Mochico, no Iji, no Cunji, em que equipa dele de futebol é que é Porto, é Benfica. Eu fui a Portugal e um português, meu vizinho, onde eu vivia naqueles lados de Canessa, trabalha no Benfica. Então fui lá ver, nunca mais tinha visto o indivíduo. Depois de eu estar uns anos aqui, 17 anos aqui e tal, e fui lá ver o indivíduo e disse: aqui eles usam o termo patrícios, todos patrícios, inundam, só compram as camisolas todas do Benfica. Os lugares dos jogos, está tudo, eles é que alugam já a partir de Angola. Mas temos nossa girabola. Às vezes também, quando você não se dá valor, o próprio outro vê assim. Eu vivo na Inglaterra, eu respeito todos que gostam do futebol, e a minha equipa na Inglaterra só tem duas coisas: ou a equipa onde está lá os meus irmãos africanos, ou eu então não me vejo naquilo. Então a minha equipa ainda é a minha equipa do bairro, Progresso Associação de Sambizanga. Mas mano, tu veja tudo Sporting, Benfica, é clube. Então também eu não estou a falar isso no sentido mal. Também vamos ter que nos dar coisa. Mas qual é a tua equipa da banda, mano? Eu em Angola não gostava de futebol. Nunca tive assim uma equipa, nunca. Eu só gostei de futebol, gostar de futebol depois de estar já aqui. Mas agora já falando de, quer dizer, olhamos pelo lado até certo ponto negativo dela, daquilo que ela, das palavras que ela expressou, né? Mas também tem uma certa dose de verdade no que ela diz. Aquilo que é uma verdade que dói. Mas se nós os angolanos formos inteligentes, podemos usar essa verdade para nos elevarmos. E aqui podemos apontar vários pontos. Temos aqui o que está muito escuro. Ok. Não, mano. Sim, por causa depois, mano. Vamos só um minuto aí, mano. Vamos. O Master Angola Vuz vai trazer já aqui o mano. Parece que agora. Está mais claro, né? Sim. Aqui ainda está um bocado atrasado, mas acho que já está melhor. Já está melhor. Está mais claro, está fixe. Mano, estavas a falar que, pronto, em certa medida. Sim, quer dizer, nós até podemos criticar ou não gostarmos da forma como ela, como aí um dos comentários que a gente leu, que diz que fomos enxovalhados por essa senhora, quer dizer, passou um atestado de incompetências angolanas. Mas, verdade seja dita, há aí uma certa dose de verdade que ela falou. Sim. Que nós, os angolanos, estamos tão à mercê da mão de obra, do know-how dos estrangeiros, que Angola é mesmo um país neocolonizado. E ela quer dizer, ela deu conta da gravidade das suas palavras, porque uma coisa é colonizado, e outra, quer dizer, uma coisa é colônia e outra coisa é neocolonização. Ela primeiro disse: Angola é uma colônia. Depois, eu acho que ela deu conta, então, quer dizer, optou por um termo que é mau, mas não tão mau, quer dizer, neocolonizado, um país neocolonizado.
E ela tem razão, Gica. Eu, por exemplo, é uma das coisas que eu, quando vou em Angola, me sinto mal. Tu vais, por exemplo, à ilha de Luanda. Todos aqueles restaurantes de luxo, os gerentes são portugueses. Agora, o angolano só está aí a servir nas mesas. Quem são os garçons desse restaurante? São os angolanos. É isso que eu estou dizendo. Nós até nas coisas mais pequenas, e é uma coisa que ela tem uma certa razão, porque nós usamos, e isso aponta-se ao governo angolano, hein? Como é que nós não vamos ser uma colônia dos portugueses, como ela diz, uma neocolonização dos portugueses, se nós até hoje, para nos comunicarmos, nós temos que nos comunicar na língua dos portugueses. Exato. Quer dizer, é um país que diz que se independizou, ganhamos independência, mas não se resgatou aquilo que é nosso. O teu nome causa intriga. Angola Mvunji, Gica Tetembwa. E na conservatória Angola não se aceita. Aqui, nenhum dos angolanos que tem nome de Kimbundo, Kikongo, Ombundo, Kyoko, da língua do Nhaneca, não aceita, mas tem que ter nome Gilberto, da Silva. Mas é isso, toda vez tu vês, quer dizer, você diz que é independente, você não consegue nem sequer resgatar aquilo que é teu de melhor que o próprio colono destruiu. Nós hoje somos uma vergonha, nós vivemos aqui na Inglaterra, nós vivemos no meio de tantos africanos, o único que não consegue se comunicar na língua da sua terra é o angolano. Sim. Como é que você é independente se você nem sequer fala a tua língua? E se falamos um quimbundo, é um quimbundo da pimpa, como eu falei hoje, é quimbundo, é 4 anos. É isso. Os assessores das empresas que os dirigentes angolanos usam são todos estrangeiros. E outra coisa grave nessa situação é que o próprio governo angolano, ao longo dos anos, não foi capaz de criar nos angolanos o espírito e a ideia de confiança entre nós os angolanos. Quer dizer, não foram capazes de fazer como aquilo que o Martin Luther King dizia, the beautiful movement, a se referir que nós os negros somos bonitos. Não se criou condições mentais e espirituais para que o angolano se sentisse um homem valorizado, um homem capaz. O que é que fez com que... Porque os próprios governantes, sempre que quisessem alcançar algo, quer dizer, algum feito material, recorriam ao estrangeiro. Ele quer um restaurante, quer que o restaurante dele seja bem gerido, ele vai à busca de um estrangeiro. Houve uma altura em Angola, não sei se isso ainda acontece, que até as pessoas já estão endinheiradas, e aquilo que diz, só tem dinheiro, são tão pobres que a única coisa que tem só é dinheiro. Que até as babás tinham que ser babás filipinas. Então nós, quer dizer, fomos postos numa situação que o Gica, por mais que estuda, por mais competente que você seja, você vai em Angola, você não consegue concorrer com um estrangeiro, principalmente se for de pele clara, e aqueles pessoas vão dizer o que quiserem dizer. Porque na mente do angolano, de forma consciente ou inconsciente, o angolano é inferior em todos os aspectos ao estrangeiro. E Maria da Encarnação Pimenta, uma psicóloga angolana, chamou isso de perturbações mentais. O Abel Chivucuvuco dá um outro nome. É o problemas do quadro mental. Quando um indivíduo que está numa posição de líder demonstra ao seu povo a não aceitação do mesmo povo. Vamos aqui virar na questão dessas companhias que trabalham, petrolíferas que trabalham em Angola. A dada altura, quando o BIP estava alto, quando Angola tinha todo o dinheiro na mão, havia recrutamentos aqui na Inglaterra de pessoas britânicas para irem trabalhar lá. E eu fui chamado, através de alguém que eu conheço, para ir trabalhar lá nessa companhia. Mas não como angolano, para ir com a minha nacionalidade britânica. Recusaram, me chamaram, você não pode ir, porque na tua nacionalidade está de Luanda. Não querem pessoas de Angola. Quer dizer, é britânico, mas de origem angolana. Não queremos. Pode ser da Jamaica, pode ser do Trinidad, da Angola, não queremos. Não justificaram por quê. E nós vemos muitas questões disso. Os salários que essas empresas estrangeiras... Os funcionários estrangeiros que pagam nos estrangeiros, não importa as qualificações. O angolano pode ter a mesma qualificação que o europeu ganha muito mais do que o próprio estrangeiro. A quando de 21 ou 22 anos do
presidente José Eduardo dos Santos, que não falava à imprensa, quando deu uma entrevista ao português israelita Alcim Armani, e quando lhe foi posta a questão da juventude que está a reclamar, o presidente falou com desprezo e com negação daqueles 300 que jovens. não tiveram êxito na carreira profissional. Eu, no lugar do José Eduardo dos Santos, aproveito aqui nessa oportunidade para dizer que teria vergonha de dizer isso, porque até foi ele que esteve à frente dos nossos destinos durante esse tempo todo, e não seria bom. O presidente tinha que aproveitar aquilo para dizer que ainda dizem que somos ditadura, mas está aqui um exemplo de demonstração de democracia, porque eles reclamam. Mas quando lhe foi posto a pergunta dos 1000 e tal ou dos 100 e tal portugueses que estão em Angola, estão aí? Não, ele disse os portugueses são bem-vindos a Angola, até porque nós não temos quadros capacitados ou suficientemente número de quadros para alavancar o país. São bem-vindos, estão a se entregar no privado. Os nossos dirigentes cometem erro de palmatória, é aquilo que eu digo sempre, que eu não esqueço o que vou dizer. Se os portugueses em 500 anos não fizeram nada para Angola, vão fazer agora. Exatamente. Não, porque em relações internacionais é interesse. Se eu, o meu know-how, o meu saber me permite eu ir para um país e ter salários que eu jamais ganharia na minha terra, eu jamais estarei nesse país e vou elevar o nível do nativo ao meu nível, porque a partir do momento que o dono da terra está no mesmo nível de capacidade que o meu, a minha posição fica em perigo. E depois, é assim que se mantém a neocolonização. Quando se está a falar do gigante da política internacional, dos grandes lagos da nossa região, é o José Eduardo dos Santos. E quando lhe perguntaram sobre essas questões, José Eduardo dos Santos foi sincero a dizer: nós já não nos pautamos por muitas coisas antigas que eram. Eu estava a querer dizer, já não nos vemos mais como encolonizado e o português já nos tratar como colonizado e nós a ver o português como colono. Mas hoje está aí da boca dos portugueses a vir dizer que ainda são colonizados. E Angola é o quê? Angola é uma colónia. Uma neocolónia, para sermos mais exatos. Então, eu não sei se os cotas estão cansados ou se é uma questão de atenção. E há outra coisa, há um grupo de indivíduos que sabe que isto está errado, mas porque estão a se beneficiar, estão a fazer dinheiro e maximar os seus negócios e a preparar os seus futuros bem. Não, mas é aquilo que eu da outra vez na conversa antiga falei, e aqui aproveito também usar aqui as palavras do ministro Luís Farrakhan, que ele diz que um verdadeiro líder não pode se colocar numa posição acima da condição do seu povo. E podemos até ir em questões bíblicas. O próprio Jesus Cristo, enquanto estava aqui na terra, ele teve que se rebaixar à posição das pessoas. Ele não se colocou numa posição acima do povo com quem ele teve. Mas nós estamos aqui a falar de líderes complexados. Exatamente. Nós temos líderes complexados. É aquilo que se diz, a elite angolana é uma elite que quer ser aquilo que eles nunca vão ser. E o que é que acabam por... Quer dizer, você quer ser europeu, mas nunca vai ser europeu. Então o que é que acaba por ser? Nós temos uma elite que acaba por ser uma cópia mal feita dos portugueses. Uma elite que não fala português, que não aceita, mesmo até podem não falar as línguas nacionais, mas promover, mudar o cenário para que a partir de agora se comece a usar e a dar mais valor às nossas línguas nacionais. Uma elite que não acredita nos próprios filhos da terra, tudo o que eles querem fazer. Tu vês, por exemplo, aquelas imagens ridículas lá daquele senhor, o Higínio Carneiro, com tantos problemas que tem Angola, estamos a ver imagens dele em Portugal a pisar uvas. E Angola vai inaugurar uma torneira. Mas, isso é o que pisar uva. Até o próprio português, que chamam os capitões de abril, os homens que arrumaram com o Salazar, os revolucionários portugueses, a verem aquilo, sentem-se mal. Não, mas um nacionalista, um homem que diz ser patriota, ou por ser filho de capataz. Agora você imagina ele para ir lá abrir fábricas de vinho em Portugal. Quanto desse dinheiro é que ele podia investir lá em Angola para os angolanos? Então, mesmo até para ele fazer vinho, depende dos portugueses. Essa senhora até certo ponto tem razão, porque tudo e mais alguma coisa que se faz em Angola é tudo mão de obra estrangeira. É
pura verdade. Não porque nós os angolanos não somos capazes, Não. mas simplesmente porque nós temos uma elite governativa que não acredita no cidadão nacional. Nega mesmo. Ou se não acredita, despreza o cidadão nacional. Então não vemos aqui a linguagem dos tais que vêm representar o titular do Poder Executivo, a forma desprezível conforme tratam os angolanos de sós um gondeiro, vocês não são nada, eu atingi sítios e altos. Não vamos aqui citar o nome, nós tivemos uma reunião com um diplomata. O que é que o doutor Aquele nos disse? Angola vai desenvolver com ou sem os angolanos. Isso, a vida da cabeça até precisam ser entregadas. O sangue deve, né? Eu tenho aqui um livro, eu sei que tu também tens esse livro. Esse livro é muito importante, é Why Nations Fail. É um livro que fala mais ou menos do sucesso e o sucesso de várias nações. Há aqui um exemplo muito importante, quer dizer, ele aqui mostra certos... um estudo comparativo, né? Exato. E ele fala da diferença entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Quando separaram-se, Coreia do Norte com os russos, Coreia do Sul com o apoio dos americanos. Um dos aspectos que fez com que a Coreia do Sul hoje chegasse a ser essa potência que é, por quê? Porque apesar de que abriu-se para quer dizer, criou-se uma economia do mercado, abriram as portas para o investimento estrangeiro, mas um dos aspectos que eles agarraram-se muito, investiu-se muito na educação. Exato. Muito na educação a sério, quer dizer, eles potenciaram os seus filhos. E outra coisa, todo aquele coreano que tinha ideias de empreendedorismo, que queria se atrever, né? Tinha alguma veia de business e não sei o quê, o governo fez questão de injetar dinheiro nessas pessoas, apoiar essas pessoas para que se tornassem grandes empreendedores. Coisa que nós hoje em Angola, o que se vê? Eu às vezes me pergunto, eu não sei, os nossos acadêmicos, os nossos analistas, quando se fala de crescimento econômico, desenvolvimento, diversificação da economia, o choro é simplesmente de investimento estrangeiro. Tu não desenvolves uma terra só com investimento estrangeiro. O segredo do desenvolvimento de uma sociedade é o investimento no dono da terra. Você tem que capacitar o dono da terra de modos a ser ele próprio a criar riqueza. Exatamente. Nós queremos que... Porque o que vai lá investir, ele não é filantropia, ele não está a fazer filantropia. Ele está a ir simplesmente lá para lucro. Ele é businessman, vai em Angola, ele quer simplesmente lucrar. Maximar os seus lucros. Sim. E depois, está vendo, mano? Isso é uma conversa muito importante do ponto de vista que a gente não está aqui a ir buscar aspectos raciais, aspectos de separação. Por isso é que nós estamos cada vez mais a cair no fundo, porque nós só nos ligamos na cor, na raça, onde saímos. Quando temos oportunidade e de estar com o próprio europeu e português também para aprendermos aqui uma lição, como é que nós devemos nos tratar entre humanos. Porque se a gente hoje em Angola há muito de que se apoia, de que se aponta, porque não está a fazer isso porque é o mulato, não está a fazer isso porque é o branco. O próprio angolano negro, desculpa-me o termo, já somos maior de idade, lixa o seu irmão. O que o embaixador Miguel Neto fez aqui, de retirar algo que favorecia nós todos, que viemos aqui, os que, principalmente aqueles que pediram asilo e que não têm os seus documentos angolanos, facilitava que os angolanos fossem a Angola e tivessem o seu documento. Ele é negro, filho da terra, tirou. Quem é que meteu aquela posição em coisa? Foi a dona Maria Ana Carreira, a mulata quase branca. Então, nós não podemos estar só aqui a querer nos atropelar porque é raça, porque é coisa. Somos nação. Sim, nós aqui estamos simplesmente a falar a verdade. São verdade. E depois é assim. São verdade. E depois é assim. Não se aceita a verdade, não se aprende com os nossos erros e continuamos a cometer mais cada vez estupidez, porque é assim. Não, porque muita gente está sentida com as palavras dessa portuguesa. Como eu te disse, quando ouvi o vídeo, eu senti-me mal. Quando ela diz que Angola é uma colônia. Nós lutamos tanto para ter independência e hoje aparece alguém na televisão nacional portuguesa a dizer que Angola é uma colônia. Os angolanos não conseguem levantar dois prédios. Mano, no Quimbundo há uma palavra que se diz tempo e ayengô. Está vendo? O tempo está a ir, mas vamos ficar até quando? Sempre nesse encrave. E nós já notamos o mal. Não há vontade de quem governa politicamente, desde o dia que o branco Tuga basou, de inverter o quadro no ponto de vista de dizer vamos trabalhar, vamos apostar no homem e trazer o nosso homem.
Vou dar um exemplo. Dizer para que sejamos nós os angolanos, quer dizer, os construtores do nosso futuro. Exatamente. Mano, vou te dar um exemplo, Mocota. Quando houve daquela conversa de que quem estuda, um vídeo que estava a dizer, quem estuda, vamos ver se entre o estudo e entre o feitiço, qual é que vale mais. Nós tínhamos muitos Exato. Aquilo trouxe certos problemas, as pessoas não se apareceram. Muitos jovens estavam a estudar petróleo, óleo e gás aqui no Reino Unido, na Austrália, em vários países pela zona Angola. E esses jovens ficaram com medo daquele vídeo tão intimidatório e os jovens abandonaram. Hoje eu conheço jovens angolanos que foram formados com o dinheiro do Estado angolano, não estão a trabalhar para fortalecer o Estado angolano, estão a trabalhar fora. Estrangeiro. E outros dizem, meu mano Gica, não é porque eu não quero voltar, porque lá em Angola, eu acabei agora o meu curso de perfuração de óleo e gás. O jovem português, ou brasileiro, ou do Timor, ou colombiano, ou da Venezuela, está à frente de mim. Mas eu até estudei numa faculdade com boa reputação, melhor do que a dele. Não existe vontade dos angolanos, os donos da nossa terra, as pessoas que pensam, que dormem e que dizem vamos fazer Angola assim, vamos fazer Angola isso. Não existe vontade de ver os angolanos que não sejam seu filho, seu familiar. Mesmo até também nos questionamos na questão familiar, nos pontos fortes para poder fazer subir a nação. E quando saem daqui de fora, os filhos dos angolanos imigrantes voltam lá. Aquilo é assim, você se formou em quê? Em computador, em computer science, tá vendo? Informação e tecnologia. Ele pôr já à frente. Não, tá aí, agora nos mostra. Esses gajos não conseguem nada, não. Você tem que treinar o rapaz e dar experiência. Porque nós, então, essa forma de nós nos destratarmos constantemente gerou essa situação que estamos tão vulneráveis e estão a nos dar grandes chapadas, estão a nos mostrar que estamos mal. Qual é o discurso? Mulato, preto, cor-de-rosa, não sei o quê. Não. O angolano tem que acordar e tem que dizer que deixa disso de só meter roupa da África e ter pouca vergonha de vir nas redes sociais. Hoje é dia da África, meter roupa da África. Todos os dias é dia da África. Não, a África é aqui na minha. Sim, como é, mano? Não, mas é isso que estamos aqui a falar é verdade, porque por um lado dói o que ela disse, sim, mas por outro lado tem uma dose grande de verdade naquilo que ela disse. Tudo e mais alguma coisa que se faz. O angolano criou um certo complexo de inferioridade tão grande que o angolano não consegue ver valor no seu irmão. Tudo e mais, e depois aquilo que se diz, quando o exemplo não parte de cima, aquilo depois espalha-se para a população, passa a ser a norma. O angolano tem uma certa desconfiança de si próprio, que ele não entrega coisas sérias ao... Mas agora te imagina, por mais investimento que se faça em Angola, por mais dinheiro que Angola tenha, quando não é o dono a gerir o país, não é o dono a construir o futuro, não tem como Angola sair da situação que se encontra. Porque, olha, eu estou sempre a ler, a minha vida é ler. Eu nunca vi na história do mundo nenhum país que desenvolveu com estrangeiro. Não existe. O estrangeiro vem trazer aquilo que o dono da terra não tem, mas depois o dono da terra que tem que pegar no volante e carregar as coisas. Nós não. É campanha eleitoral, o que o MPLA faz, vai isso não é só o MPLA, os outros partidos também fazem. A UNITA também, sei que a UNITA também foi à busca de portugueses. Campanha eleitoral, há muitos jovens angolanos, bons em mídia, com capacidade, até não só, porque eles, para além de serem bons, eles conhecem as questões locais, sim. Mas quando chega a campanha eleitoral, vai se gastar milhões e milhões com marqueteiros brasileiros, portugueses. Quer dizer, o que o angolano faz? Por isso é que nós, os angolanos, nos tornamos pura e simplesmente consumistas. É um povo que só consome, mas não produz absolutamente nada. Tu vês, por exemplo, e estamos aqui a falar das relações com Portugal, entre Portugal e Angola. Há coisas que os angolanos fazem que é escandalosas. Como é possível? Estamos a ver reportagens no canal português a dizer que 30% das compras nos produtos de luxo vêm dos angolanos. Como é que um país como Angola, que em questões de desenvolvimento humano está quase na cauda, quer dizer, é um dos países, quer dizer, a mortalidade infantil é uma das mais altas, quer dizer, um montão de problemas sociais que Angola tem, níveis de pobreza exagerados. Na lista negra economicamente. Um dos países mais corruptos do mundo, mas ainda assim, 30% daquilo que os portugueses ganham em produtos de luxo
vêm de Angola. E não só, tem aí nessa reportagem diz que há um creme para a pele que custam 12 mil euros e são os angolanos que compram. Mas compram. Isso, nós temos problemas sérios. Mano. No comércio de marcas de luxo em Portugal, as vendas para Angola já representam 30%. São consumidores muito informados e exigentes que procuram as últimas novidades e marcas de primeira linha. Não olham a meios para ter o que está na moda, custe o que custar. Nesta clínica, um creme exclusivo e personalizado é o mais requisitado pelos angolanos. Depois deles, só mesmo clientes do Dubai. Primeiro fazem o diagnóstico à pele, cerca de 3 semanas depois chega o primeiro boião para um tratamento que dura cerca de 1 ano e custa 12 mil euros. Agora você me diz, com essa mentalidade que nós temos, como é que os estrangeiros não vão tirar vantagem do nosso país? Não tem como nós competir com o estrangeiro. Não tem como. Os estrangeiros, por mais que forem investir, aquela terra vai... Olha, outra coisa, Gica. Eu tive, essa última vez que eu estive em Luanda, eu tive em várias aldeias. Aldeias, aquilo que se dizem para nos confins. Uhum. Tem loja do maliano, loja do senegalês. Os quioscos todos que há lá em Angola, na sua maioria, são lojas do quê? São lojas do maliano e do senegalês. Como é que o angolano tem um quiosco e é aquilo que se diz, quem controla a economia, controla o país. O fato de ser nossa terra não significa que nós controlamos o nosso país. E, mano, eu já falei... Até quiosco. Não, isso já me chamou interesse. Que eu já falei a certas pessoas, amigos e famílias, porque pensam às vezes que nós não sabemos nada da Angola por vivermos fora. Em que as pessoas estão, eu estou a perguntar, mas como é? Quem está ali a vender os cigarros, essas lojas, a tal janela aberta, mas vocês angolanos não fazem isso por quê? Então é uma fonte para ganhar dinheiro. Oh, Mojica, deixa só. Quem está por trás daquilo são os tais. São sempre. Então, é assim, metemos a nossa condição de fazer dinheiro está acima do nosso povo. Não, porque aquilo que a portuguesa disse, nós somos simplesmente um país exportador de matéria-prima. Nós não transformamos, nós não produzimos nada. E mesmo até naquelas coisas que nós podemos fazer, nós gastamos de tal forma a nossa mente, quer dizer, a incapacidade do angolano, quer dizer, o angolano de forma ingênua, não digo ingênua, de forma inconsciente, ele não se vê capaz. Uhum. Olha, tem um outro livro, estou aqui hoje a falar de muitos livros, tem um outro livro aqui muito bom, que é esse aqui, o Risk, que é do Gun Gardner. Aqui ele conta uma passagem durante a crise, a maior crise econômica que se viveu nos Estados Unidos, na depressão, que é de 1929, 1930, quando os Estados Unidos passou por essa situação grave. E o governo teve que implementar medidas duras, né? Medidas de austeridade duras. Mas o presidente na altura, acredito que foi Roosevelt, que ele diz que a preocupação dele naquela altura não era a condição econômica dura que o país estava a atravessar. A maior preocupação que ele tinha naquela altura é que os americanos, devido à situação que estivesse a acontecer, os americanos incubassem, quer dizer, o medo. E ele, num discurso dele, dizia, eu tenho medo dos americanos. Ele dizia, porque a situação econômica que nós estamos a atravessar, tarde ou cedo, vai se superar. Mas se nós permitir que os americanos incutem na mente deles o medo por causa da situação que nós temos, isso vai castrar a capacidade dos americanos de produção, a intelectual, quer dizer, vai congelar as ações dos americanos. Aí vê essa diferença de um líder que sabe que o poder do país dele está na pessoa humana. Nós não, nós em Angola, o que está-se a fazer? Está-se a despoderar o dono da terra e eleva-se o estrangeiro. Mano, então vejo essa situação. A situação complicada. Eles assistem a essa situação, os portugueses que estão lá em Angola. Por exemplo, isso que houve de partirem casas. As casas das populações, que começou desde 2002, do dia seguinte da paz, até hoje. Agora fomos ali, recentemente tivemos o campo da morte, em que meninos eram abatidos. Quer dizer, as pessoas estão na nossa terra e estão a ver que aqui há campo aberto para nós continuarmos hoje e sempre. E esses portugueses, até dada altura, vamos lhes dizer que valeu a pena
virem dizer essa verdade que tanto dói, mas no ponto de vista de dizer que... E eu já tive também portuguesas que me chegaram aqui e disseram, pá, a forma que se está a tratar o angolano em Angola não é bom. São os dirigentes angolanos que querem ver o angolano embaixo da pá. E o hábito se torna costume. De tanto apanhar, vamos nos habituar. Não, é uma verdade que dói, mas que Angola, os angolanos vivem de uma dependência quase crônica, doentia dos estrangeiros, em todos os aspectos, é verdade. É isso, o problema é esse, foram verdades duras, mas o que eu sei é que não há na história de nenhum país do mundo que desenvolveu com os estrangeiros. O estrangeiro traz aquilo que o dono da terra não tem, em questões de know-how, de conhecimento, sabedoria, mas chega uma altura que o próprio dono da terra tem que se levar à posição do tal estrangeiro ou até mesmo superar, porque todo estrangeiro vai para uma terra, ele só deixa a sua terra quando tem vantagens na terra que ele adotou, quer dizer, na terra onde ele vai. E ele, para manter essas tais vantagens, ele nunca vai preparar o nativo ou o local para chegar até a mesma condição dele, porque aí a partir do momento que o dono da terra é tão bom ou melhor do que ele, as regalias, as benesses ficam ameaçadas. Então, se as pessoas pensam que o português, ao ficar lá em Angola, vai levar a condição dos angolanos ao ponto de um dia os angolanos pegarem no volante e conduzirem o país, é mentira, não vai acontecer. Tem vídeos aí do português que diziam, eu aqui em Angola eu ganho 10 vezes mais do que em Portugal. Há um debate, por que ela vai perder isso? Há um debate aí agora mais recente, do caso do Manuel Vicente, em que é um alto homem da nomenclatura portuguesa, que disse, o senhor foi sincero, eu em Angola trabalho menos horas e ganho mais. Um debate que o mano me enviou, não sei o quê, e ganho mais do que estar aqui em Portugal. Ele só está a ser sincero agora. Nós, para rematar, para dizer aqui no pessoal, nós temos que ser sinceros e dizer aos nossos irmãos que temos que nos afastar disso, porque para ter raiva, que vamos bondar os Tuga. Não, isso não é uma discussão, essa não é uma conversa xenófoba. Nós não estamos aqui a instigar o ódio, a violência, não. Nós simplesmente estamos aqui a falar uma verdade que é muito verdade. Por isso é que a gente, por um lado, criticamos os portugueses na forma como eles têm abordado as situações de Angola, e foi aquilo que eu disse, o Jeca também disse, que em parte, muitos dos problemas que Angola tem, mas muitos mesmo, têm a mão dos portugueses. Em primeiro lugar, porque eles ficaram 500 anos lá no país. Por segundo, porque o processo de descolonização foi catastrófico. Terceiro, que quando se chegou aos acordos de Alvores, os portugueses optaram por escolher alguém da sua conveniência. Alguém que eles sabiam, nós vamos deixar esses, porque esses vão manter os nossos interesses intactos. Porque você não vai favorecer alguém em detrimento dos outros se esse não te garante. E há tempos atrás, ainda bem que estamos nessa conversa, houve um jovem angolano que eu passei, vi a loja do pai dele, Seven Sister, ali uma Mama Passa, agora um restaurante e tal. Disse, finalmente temos uma casa angolana, que ele disse, não, o angolano passa, vai no outro sítio, o angolano não vem contribuir. Até o próprio Tuga e brasileiro vem, compra um café só para falar português comigo, vão. O angolano não contribui também para o desenvolvimento do seu irmão. O meu irmão lá na Alemanha tinha um restaurante, um pub. No pub, o pub dele, tu atravessava a estrada, quer dizer, estava assim, de um lado, quer dizer, deste lado era o restaurante dele, do outro lado da estrada estava um café português. Os angolanos vieram, e o meu irmão era uma das pessoas mais populares na Alemanha. No dia da inauguração, na inauguração do restaurante, os angolanos vieram celebrar. O que é que eles faziam? Mas depois disso, enchiam o restaurante português, gastavam o dinheiro todo no restaurante português. Como o pub do meu irmão passava música, depois deles estarem já completamente descapitalizados, já gastaram o dinheiro todo no restaurante português, depois vinham para a casa do meu irmão, o pub do Santinho. Mas aquilo era só para dançar. Mas já não conseguiam contribuir para que este irmão mantesse o seu negócio e melhorasse, porque o angolano não queria gastar dinheiro no restaurante do irmão dele e estava aí a gastar dinheiro no pub português. Aquilo é o exemplo que eu te dei, que não se admite que um país como o nosso, com os problemas sociais que nós temos, angolanos aí comprar creme em Portugal, um bojão de creme que custa 12.000 euros. Como é que Deus, porque eu sou uma pessoa muito religiosa, sou uma pessoa que acredito muito em Deus. Exato. Como é que Deus vai abençoar essa terra? Uma benevolência.
Como é que Deus vai abençoar uma terra que as pessoas são tão indiferentes ao sofrimento alheio? Uma terra, e aquilo que se diz, se você, porque agora em Angola toda a gente é cristão, toda a gente é religioso. Há uma coisa que você, primeiro, se você acredita em Deus, quer dizer que você acredita que tudo aquilo que Deus fez é bom. Se você ama Deus, você tem que amar a obra divina. Exatamente. Nós, como angolanos, nós somos uma obra divina. Quando você não ama o teu irmão angolano, quando você não se ama naquilo que é você, conforme Deus te fez, com os teus princípios, os teus valores, os teus hábitos culturais, e você quer ser aquilo que Deus... Eu vejo angolanos, Gica, que só lhes faltava pôr um balde de tinta para se tornarem brancos portugueses. Há angolanos que tu ouves ela falar no telefone, tu não acreditas que é um angolano. E depois outra coisa está cientificamente provado. Vamos aqui só, por exemplo, da questão do sotaque. Cientificamente provado que uma das coisas mais difíceis de se adquirir no que concerne a língua, a comunicação, é o sotaque. Mas angolanos que nunca saíram da Angola ou ficaram em Portugal um ano, estão a falar que nem portugueses. Vê os brasileiros. O brasileiro vai em Portugal, fica 20 anos, continua com o sotaque do brasileiro. Exatamente. Nós temos aqui na Inglaterra, os escoceses continuam a manter o sotaque escocês. E eu disse, uma vez eu vi um vídeo de um jovem angolano que estava no Brasil, disse, se eu não falar como brasileiro, eles não vão me aceitar. Não, um brasileiro aqui não aceita, mesmo até no inglês não. Ele não aceita perder uma coisa que o brasileiro não larga o sotaque dele. Então, essa questão, mas olha, há pessoas que estão a chegar aí agora, são muito infelizmente, o debate de hoje, se calhar as pessoas estão a encontrar já no meio, não estão a entender exatamente o que se passa, mas fica atento que esse debate vai estar na página do YouTube da Mangolé TV. Sim, vamos pôr com algumas imagens. Foi uma conversa largada, eu perdi conta dos minutos. Mas, mano, para terminar mesmo já, esse caso da Miss Jornalista. Não, olha, mas... Isto liga com tudo isto. Mas estávamos aqui a falar, Gica. E você que começou com esse ponto. Por um lado, os jornalistas portugueses, né, precisamente da RTP, mas acho que isso é uma coisa deles, né? Sim, gente, sim. Ao verem que certos portugueses estão a passar por uma situação de injustiça em Angola, né? Estamos aqui a nos referir do caso do contrato que não foi cumprido na íntegra, né? Foram contratados para trabalhar. E os jornalistas portugueses estão a trazer esse caso à tona. E falamos aqui da situação de que por que os jornalistas angolanos também nunca se preocuparam em fazer uma reportagem, um documentário, quer dizer, uma investigação sobre a situação também que os angolanos passam fora do país. Mas o que é que eles vão trazer? Concurso de Miss Jornalista. Voltar para se realizar um concurso para ver quem é a jornalista mais bonita da Angola. Há coisas que acontecem em Angola. Mano, isso é um problema grave. Concurso para ver quem é a jornalista. Em vez de fazer um concurso para ver quem é o jornalista que produziu a melhor reportagem, a melhor investigação, está-se a fazer concurso da jornalista mais bonita. Isso é falta de ideia. Mas onde é que já se viu isso? Não. Os organizadores, os donos dessa ideia, para vocês querem fingir, porque isso é fingir a verdade que estamos a viver. E nesse momento da abertura, conforme se diz que temos que moralizar o país e moralizar o nosso povo, e com esse tipo de situação, desculpa-me lá, mas somos maiores de 18 anos, mas isso é bodega. E nós também sabemos que os padrões de beleza que se usam em Angola são os padrões de beleza ocidentais. Antes desse concurso acontecer, eu já consigo imaginar quem vai ganhar. Sim, é logo. Há aquelas jornalistas que não se sentem dentro daquele quadro, daquele padrão de beleza ocidental, mas por outro lado são grandes jornalistas. O impacto que isso pode trazer um impacto mental. Nós estamos mesmo no fim da nossa conversa, já foram muitas mensagens. Isso aí depois. Mano, são muitas mensagens. E aí mensagens muitas, não sei se vale a pena que a gente aqui estamos a mudar de mentalidade. Aqui do Mano Gulungu Alto. Estamos a mudar de mentalidade. Não é fácil deixar de ser escravo. Muitos escravos desenvolvem o famoso síndrome do Estocolmo. E assim, claro, mano. Ou seja, começar mal, ter carinho pelo teu verdugo. Mas é isso. Por isso é que eu estava aqui a questionar. E não é que estava a questionar. Por isso é que eu venho aqui dizer isso. Essa é a minha maneira de ver as coisas.
eu acredito que existe uns certos laços históricos entre Angola e Portugal que faz com que os países, um e outro, não consigam estar de costas viradas, né? Exato, completamente. Mas também, ainda assim, eu não sou apologista dessa ideia de que o povo angolano e o povo português são povos irmãos. Não. Isso não faz sentido para mim. Para mim, o povo irmão do povo angolano, até por questões étnicas, por questões de linhagem e geográficas. Sim, tudo isso. Não, porque se não fosse a divisão, nós temos bacongos, temos bacongos no Congo, temos bacongos em Angola. Exato. Temos povo herero, quer dizer, foi a divisão que se foi lá naquela conferência de Berlim, se o congolês não é o teu irmão, como é que uma pessoa que vive tão distante de ti é teu povo irmão? Olha, fala-se, por exemplo, da questão do povo irmão dos brasileiros, que o Brasil e os angolanos são um povo irmão. Mas no momento de mostrar essa tal irmandade com os brasileiros, nunca se pôs em prática isso. Porque durante esse tempo do boom que se registrou lá em Angola, Angola foi invadida de empresas brasileiras. Dessas empresas brasileiras que estão lá e continuam até agora a operar em Angola, tu não vês nessas empresas brasileiras, ou se vês num número muito reduzido, brasileiros negros. E os negros brasileiros são de origem africana, principalmente da Angola, Nigéria. Então, é nesses aspectos que você tem que pôr em evidência a irmandade que se fala. Quando você diz os brasileiros são um povo irmão, mas você não exige que esse povo irmão trate os negros lá que saíram da nossa terra com uma certa dignidade, você vem me dizer que o brasileiro é um povo irmão. Não, o brasileiro não está em Angola por questões de irmandade, os brasileiros estão em Angola em interesse. E é aquilo que existe nas relações internacionais, é tudo à base de interesse, é realismo. Então essa coisa de dizer que são mas nós estamos no fim da nossa conversa. Eu não sei se vale a pena ler mais aqui mensagens, são muitas. Chega, queres ler algumas? Mano, nós vamos já mesmo terminar. Eu acho que aqui já não vamos deixar já o nosso mano Isidro Moreno Almeida, viva a nossa Angola. Infelizmente não está bom, isso aqui vamos aqui buscar, temos aqui mano, isso aqui tem muita malta, isso aqui tem muita coisa aqui. Queríamos angolano. Não, mano, isso aqui vamos só já. Vamos são muita menção, muito. Sim, e depois é aquilo que eu estava a dizer, mano, muita gente. Nós estamos a fazer esse debate no ponto de vista de trazer situações que a gente podemos conversar abertamente e elevar o nosso espírito e aprendermos com os outros também e trilharmos o nosso caminho. Não, sim, por isso que a gente sempre faz questão às vezes porque esse ainda não é o debate. Livros, sim, não sei que. Esse ainda não é o debate, mas um dia vai chegar e brevemente de sentarmos aqui e dizer não, nós em Angola temos diferenças. Tem angolano de origem X, tem angolano de origem X, tem angolano mesmo que é da África, mas também que veio de origem X, e tem angolano nativo. Isso é uma discussão que em qualquer país existe. Agora, nós temos muitos tabus, a verdade. Agora, nesses debates, há pessoas também que têm as suas mágoas, aquela boa que me fatigou, que é daquele, que é diferente, que é daquele coisa, aquele magia também que me fatigou. E as pessoas, e isso como é conversa, já vai mesmo falar aberto. E as pessoas aproveitam para se ofender, para se falarem as neiras, mas os manos sabem que não é isso que a gente promove. A gente promove igualdade, irmandade, justiça, e justiça. E nós somos mesmo contra esse avacalhamento que se dá no estrangeiro. Mesmo aqui, saímos nas ruas para ir reclamar no próprio inglês, que tem os serviços dele de segurança, não é cota buff e coisas pequenas, mas que podiam meter a nossa vida em perigo. Mas vamos lá reclamar dos nossos irmãos e não admitimos. E tem que ser assim. Não, por isso é que nos dói para ver portugueses a virem com discursos tão afiados, que alejam de tal forma a autoestima dos angolanos. Tu sentes-te mal com os pronunciamentos que as pessoas vão fazendo, mas depois, dentro da nossa humildade, nós acabamos por aceitar, doeu, mas o que ela está a dizer é verdade. Os angolanos não conseguem erguer 2 prédios sem estrangeiros. Não é que não há angolanos que não conseguem erguer prédios,
Mas a verdade é que os angolanos que conseguem levantar prédios não lhes é dada a oportunidade. Hoje nós estamos mesmo no fim da nossa conversa rija. Manos, obrigado do fundo do coração pelas muitas mensagens. Nós não estamos a ignorar as mensagens, nós vamos fazer questão de ler todas elas. Mas é que se nós talvez cometemos um erro, devíamos ler na medida que elas foram vindo, né? Não deu tempo, mas ler agora, vamos ficar aqui mais 1 hora e tal. Mas isso também é uma forma de participar e de interagir, né? Não, porque eu vi que estava a ver aí um debate entre os comentaristas. Sim, enquanto o programa estava aí, as pessoas desenvolveram um debate e é esse o objetivo também, chamar a outra atenção do outro lado. E houve pessoas que estiveram mesmo bem presentes aí nos seus debates, como a Lourdes Cassolon, o Cláudio Cariche, o Gulungo Alto, o mano Lourdes Cassolon. E tem também um outro mano, 2 manos, não, tem mais os outros manos. Onde esse mano? Peraí, esse tem também aqui o Jorge Miguel Conceição participou ativamente do programa. O Preto César. Realmente andaram aí o Preto César. Realmente, esse o Pedro Capacho. O Pedro Capacho também. E muito mais outros. Realmente obrigado e vamos estar aqui. Muito obrigado. Sim. Nós estamos mesmo no fim. Valeu a pena. Nós nunca estávamos com o impacto que a nossa conversa tem tido, principalmente quando é postada no YouTube, vários views. Vamos levar em consideração muitos dos pontos que foram aqui mencionados. Isso também nos ajuda a crescer. Nós não estamos aqui a passar uma de que somos os donos da verdade, temos o monopólio da verdade e do saber. Não. É simplesmente como seres humanos que somos. Deus nos deu ouvidos, nos deu olhos, nos deu cérebro, então a gente está tentando exercitar aquilo que Deus nos deu. É claro que vamos cometer muitos erros nas nossas abordagens, vamos cometer muitos mistakes, para quem falar inglês, vamos cometer muitos erros. Sim. Mas é assim que as pessoas desenvolvem, como tem que se fazer algo, só não erra quem não faz nada. Mas Gica, não sei se queres dizer mais alguma coisa para... mano, saudações e estamos juntos aqui. Daqui a mais 2 semanas. Daqui a mais 2 semanas o programa é quinzenal. Aqui para o nosso pessoal do Reino Unido, conforme a gente abriu o programa, mais uma vez chamar a atenção dos pais, dos líderes comunitários. Está-se a viver uma situação tanto quanto difícil aqui no seio da juventude, não digo juventude africana, juventude no seu todo. Há uma onda elevada de violência. Nesse momento, a violência em Londres superou a de Nova York. Há mais violência, há mais crimes em Londres do que em Nova York. E nós sabemos que por causa da nossa vulnerabilidade como estrangeiros que somos, muitos dos nossos filhos estão a ser atrapados, estão a cair nesta onda de violência. É muito importante que nós como pais sejamos mais responsáveis, sejamos duros na educação dos nossos filhos. Eu acho até que em vez de uma vigília para o 27 de maio, eu acho até seria bom que nós sentássemos e falássemos com o pessoal para fazermos uma marcha, para apoiarmos essa causa, que é uma causa comum de nós todos. E não só, nós estamos aí a discutir com os proprietários de algumas salas de eventos, para que a gente possa ter uma discussão alargada, com muito mais pessoas, com muitas senhoras, muitos senhores, pais de crianças, e a ver se a gente consegue, como comunidade, encontrar uma forma de evitar que os nossos filhos caiam nessa onda de violência, nessa onda de violência juvenil que está aqui a arrasar Londres. É importante que nós, como pais, principalmente, estejamos mais atentos com aquilo que os nossos filhos fazem, os amigos, onde é que eles passam, quando traz uma coisa cara, um produto, quer dizer, uma roupa, qualquer coisa nova que você sabe que não foi você que deu ao teu filho, procurar investigar onde é que ele adquiriu, com quem anda, se vai na escola, ajudar nas tarefas de casa, conhecer o teu filho para que depois não tenha surpresa em tua vida. Mas bye bye, até a próxima. Até a próxima. Vamos continuar, Ed Fernandes, nós vamos continuar. Abraço.